Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais uma apresentação das melhorias dessa nova versão nossa. E hoje a gente tem uma novidade bem legal para vocês, acho que vocês vão curtir bastante. Mais uma ferramenta nova que a gente vai disponibilizar para agregar valor para todos vocês aí. Beleza? Vamos iniciar aqui as nossas melhorias. Não são muitas dessa vez, mas tem coisas bem legais. Eu coloquei essa melhoria de acessibilidade na tela de busca de produtos. O que aconteceu, pessoal? Inclusive, eu dei suporte com as 3 ou 4 revendas essa semana, por conta disso, mas já estava pronta há algum tempo, mas como não tinha feito live antes, e também não tinha preocupado, eu não sei nem se já estava pronto antes, mas é o seguinte, ali, quando a gente está naquela tela de pesquisar o produto, lá no PDV, aí eu dou um Enter lá para pesquisar o produto. Aí, eu queria ir para a grid embaixo, andar com a setinha, às vezes eu tinha que dar um Enter, né? Então, tinha gente que estava muito viciada ali em... Deixa eu aceitar aqui. O pessoal estava muito viciado em aceitar com só apertar o Enter. Aí já a gente estava acostumado a aceitar com a setinha para baixo. Então, ali agora, tanto na pesquisa, na super busca, tanto na pesquisa lá em cima, se apertar a setinha para baixo, ele pula para a grid, e se quiser voltar lá para cima, só prender o Alt e apertar a setinha para cima, ele volta para a pesquisa de cima. Então, estou pesquisando o produto. Quero ir para baixo. Aperta a setinha para baixo, ele vai para a grid, você escolhe o produto. Não encontrei. Alt para cima, ele volta lá para a pesquisa lá em cima. Beleza? Então, sim, foram feitas algumas ali nessa tela de pesquisa para facilitar ali. E também, o que acontece muito é que, às vezes, num sistema X é de um jeito, no Y é de outro, né? E a gente vai adequando ali para ficar cada vez menos impactante a mudança de um software para o outro. Então, essa aí foi uma das melhorias que foram feitas para atender esse tipo de solicitação. Aqui, pessoal, eu não gosto, tem muita melhoria desse tipo no sistema, que eu vou chamar de artifício técnico. Mas o que acontece? A nossa tabela de preço, é bom para um momento para a gente explicar aqui como é que funciona a tabela de preço, que às vezes o pessoal fica com dúvida. A nossa tabela de preço, ela tem ali o cabeçalho dela, o grupo, o subgrupo e os itens, para você escolher. Como é que o nosso sistema trabalha? Nosso sistema trabalha assim, ó, tem uma tabela de preço, vou dar um desconto de 10%. Então, vou lá no cabeçalho e põe desconto de 10%. Quando eu faço isso, qualquer produto que eu incluir, eu dou um desconto de 10%. E se eu incluir um item, esse item é a exceção. Então, ou seja, aquele item vai entrar com aquele preço que está na tabela e os outros vão entrar com desconto / acréscimo de cima. Quando eu não quero nada, eu boto um acréscimo lá em cima de 0 e ele não influencia no valor. Mas ele sempre entra com o preço da tabela. Então, o que a gente fez? Se lá na porcentagem você colocar -1, o que você vai fazer? Ele só vai pegar os itens da tabela. Ou seja, eu crio uma tabela de preço com 5 produtos. Ele vai incluir, ele só vai dar o desconto da tabela para aqueles itens que estão incluídos ali. Se ele não estiver ali, ele pega o preço principal lá do cadastro de produto. Então, é para ele não pegar a promoção, não pegar a tabela de preço, ele fica com um preço normal. Beleza? Só assim, regra de negócio ali do... Porque o que acontece? Vou explicar para vocês na prática o que acontecia. Quando esse produto não estava ali, ele entrava como tabela de preço. E aí, como está na tabela de preço, ele não dá desconto, porque tem a marcação lá para botar, não dá desconto na tabela de preço. Então, o cara ia lá, marcava para não dar desconto, colocava os itens, porque ele não quer que dê desconto naqueles itens que ele incluiu, mas quando o produto estava fora daqueles itens, ele também entrava como fosse o mesmo preço da tabela principal, mas com desconto. Ele não aceitava o desconto, porque estava marcado para não aceitar o desconto. Agora, mesmo que esteja marcado para não aceitar o desconto, se você colocar -1 ali na porcentagem, o sistema só vai colocar como se estivesse na tabela os itens da tabela. Só os produtos que eu elenquei ali na lista de produtos da tabela de preço. Então, quando ele não estiver naquela lista, ele vai cair com um preço normal e aí ele vai aceitar dar desconto nele. Beleza? Não sei se eu fui claro, mas é mais um artifício técnico aí para alguma regra de negócio específica de vocês. Quero que só entra para a tabela de preço aqueles produtos que eu incluí ali. Os outros eu não quero que faça nada com eles. Aí usa -1 ali como estratégia que vai dar certo. Botão para chamar ou resolver registro utilizado no fechamento de caixa. O que acontecia, pessoal? Às vezes o cara abria direto o PDV ali no usuário lá, marca para entrar direto no PDV quando iniciar o sistema, e por algum motivo ficava com o registro agarrado. E aí ele tinha que dar um jeito de entrar no retaguarda e lá naquela tela de registros utilizados lá, para desbloquear um pedido, para ir conseguir fechar o caixa, porque a gente colocou lá para uma configuração na conta para não permitir fechar o caixa com o registro em aberto. E aí ficava uma dificuldade, tinha que entrar no retaguarda para ir lá no registro inutilizado. Agora, nós criamos uma permissão lá no cadastro de usuários, para dentro do fechamento de caixa ter um botãozinho lá, vai ter um botãozinho lá, registros utilizados. Então, para esse usuário que tiver dentro do fechamento de caixa, vai ter um botãozinho para eu liberar os registros utilizados. Então, quando eu chamar ali a tela de fechar a caixa, tem um botãozinho lá, ele clica, abre os registros utilizados, consigo liberar, e por sua vez, aí fechar o caixa ali encontrar esse pedido, excluir ele, fazer o que achar melhor com ele,
mas para ele não ficar agarrado ali no PDV. Beleza? Resolver pendências no PDV offline. Isso aqui é um problema antigo que a gente tem, e a gente criou uma configuração para amenizar esse problema. Qual que é o problema? O cara está lá no PDV offline, vai emitir uma nota, está com CSO-SN errado, está com NCM errado e não transmitiu, ficou lá em pendências. Essa nota sobe para o servidor, porque a gente também considera que lá no servidor, ou lá no próprio estabelecimento, ou na nuvem, a pessoa vai resolver essa pendência, e aí ficava a cargo da revenda tomar a decisão, se ele vai resolver a pendência no PDV offline, ou se ele vai resolver a pendência no servidor na nuvem. E aí ficava aquela penenga. O cara resolve, esquece, vai lá na nuvem, começa a tentar resolver, fica aquela bagunça. Para tentar resolver esse problema, nós temos essa configuração dentro da empresa, que ela bloqueia resolver pendências no PDV offline. Então, no PDV offline, se der erro de transmissão, não fica mais dando, se você marcar essa opção aí, não fica dando mensagem avisando que tem nota pendente, e aí a pessoa vai tudo resolvendo no servidor da nuvem. Então, ela faz na nuvem ou na rede local ali, para onde ele está redirecionando as vendas. Marcou ali, o PDV offline, quando você abrir ele direto no PDV ali, não vai dar mensagem, não vai dar nada, não vai conseguir clicar no botãozinho de resolver pendências na tela de resolver pendências, e ele vai ficar condicionado a sempre fazer lá num único computador, que é o computador que está apontando como servidor. Aí pode estar na nuvem, pode estar na rede local, etc. Eu acho que é uma boa ferramenta, sabendo usá-la com sabedoria, vai ajudar aí quem tem dificuldade de definir lá na ponta da linha como é que vai ser. Pode perguntar, Fred. Ô, Lucas, eu me lembro que lá no começo foi orientada a não fazer correção de nota no servidor. Hoje em dia isso não confere mais, então posso corrigir tudo pelo servidor sem problema nenhum. Então, Fred, a gente sempre fazia uma orientação para ficar o mais fácil possível para vocês sempre fazer no PDV offline. Só que é impossível para mim aqui forçar alguma coisa a acontecer, principalmente porque a gente ali tinha essa possibilidade. Na nossa cabeça, a gente tinha que tomar uma decisão. Ou era na nuvem, ou era no PDV offline. Não pode ser bel prazer em qualquer lugar, porque vai dar discrepância de informação. Então, a gente criou essa função aí exatamente para você conseguir tomar essa decisão com mais sabedoria. Eu quero tomar essa decisão aqui agora que só vai ser no servidor. Você marca ali. Só vai ser na estação. Não marca e ensina o cara a usar na estação e corrigir. Eu acho que cada negócio é de um jeito. Se eu tenho 10 PDVs no supermercado, seria muito difícil o cara ficar entrando em cada PDV para resolver a pendência. Então ele vai no servidor e faz. Agora, se eu estou numa lojinha de capa de celular, eu tenho 10 lojas, mas cada PDV offline é uma estrutura física. Talvez faça mais sentido eu corrigir ali no PDV offline e já subir certinho para a nuvem, para eu não ter que ficar, cada gerente de loja seria responsável por resolver a sua pendência. Então, existem situações, por isso que é difícil de eu te falar o que é o recomendado e o que não é. Estou aqui ajudando vocês a abrirem a mente para saber em qual momento é o melhor para utilizar. Beleza, show? Entendi. Legal, valeu. Dá para fazer das duas formas. O importante de tudo é que lá no servidor esteja correto. Ou você vai corrigir no servidor, ou vai corrigir na estação, que por sua vez vai corrigir o servidor. Marcando essa opção, você não vai ter amolação, você não vai nem ficar sabendo que no PDV offline está em nota pendente. Essa é a verdade. Melhoria na carga de dados para conseguir buscar somente pessoas antes de enviar os dados. O que acontecia, pessoal? Vou explicar o caso prático para vocês entenderem. Nosso amigo José lá estava passando uma dificuldade danada com isso, e com toda a razão, a gente tentou amenizar aqui para resolver o problema dele. O que acontecia? Ele tinha um cliente que tinha muitos toda hora estava cadastrando um novo vendedor, um novo cliente, e o cara fazia 1000 vendas por dia, 1000 notas fiscais por dia. Então, às vezes, por algum motivo, o servidor ali não tinha recebido todos os pedidos, ou, por algum motivo, o servidor estava desligado, alguma coisa acontecia, ficava lá um dia inteiro sem enviar os dados para o retaguarda. Aí, quando ficava um dia inteiro, até enviar todos os pedidos e todas as notas fiscais, todas as informações que eu preciso enviar, para depois fazer a carga, às vezes ele ficava inviável para ele não conseguia atualizar os clientes, colocar um vendedor novo, porque só fazia esse processo depois que enviava tudo. Então, às vezes, ficava lá meia hora, 40 minutos enviando as informações antes de atualizar principalmente os vendedores ali, que estava sempre sendo manejado. Então, ficava aquela luta, aquela peleia, o cara querendo fazer venda com o cliente, com um colaborador novo, não conseguia porque estava enviando informação. Aí, o que a gente fez agora? Agora eu busco todos os dados das pessoas antes de começar a enviar. Não ficam palavras. Aí, esse problema eu consegui atualizar antes, só voltar aqui. Antes de começar a fazer os envios, então vai atualizar os clientes, vai dar tranquilo de fazer esse processo que ele estava. Então, não foi só o José que reclamou isso comigo, outras pessoas também reclamavam, então você também consegue ali marcar os vendedores, fazer a carga só deles, e antes de enviar os dados, ele vai começar a buscar as pessoas. As comandas não estavam descendo, né, para o PDV offline, então, nessa versão mais nova ali do Força de Vendas e do Retaguarda, também já busca as comandas, então, se você cadastrar as comandas lá no servidor, ele vai descer para a estação também, ele cadastra de comandas.
Melhoria no TF, né? O que estava acontecendo, pessoal? Alguns, a gente sempre tem esse tipo de coisa, né? No final da venda ali, o cara passa o cartão no TF, e aí qualquer coisa pode acontecer ali, e às vezes, quando volta na venda e vai para frente, o TF nosso ali cancela a venda, porque ela não foi finalizada de fato, e aí acaba dando um problema. Então, o que a gente fez ali? A gente criou uma configuração lá na aba de TF para confirmar a transação antes de imprimir o TF. Ou seja, finalizou a venda ali antes de fazer todo o processo de impressão. Às vezes o cara estava com um problema na impressora, aí dava pau na impressora, e aí o padrão, né, não saiu o papel ali ainda, eu vou lá e cancelo a transação. Eu não de todo solto. Só que para evitar esse problema aí, que às vezes a pessoa tem ali um problema de estrutural de rede, acaba gerando consequências ruins. Nesse caso, por exemplo, de onde surgiu essa necessidade, tinha lá 10 empresas, 10 CNPJs, mas tinha uma empresa que estava com um problema que a gente não sabe definir qual que é, e aí por algum motivo ali ele fechava a tela, voltava para trás, e aí aparecia a mensagem que o TF ia ser cancelado, às vezes o cliente tinha que ter saído da loja. Aí, para evitar isso, a gente fez aquela configuração ali, marcando ela. A partir do momento que eu cliquei no finalizar ali, antes de começar todo o processo ali, eu já pego e já comito a transação do TF. Então, não vai correr o risco de cancelar a transação depois, por exemplo, do cliente ter saído. Usar com sabedoria também para entender o que está acontecendo. A transação do TF é uma transação diferente, né? Eu faço ela, recebo, mas eu tenho que ir lá depois ir lá e confirmar. Então, são coisas que a gente tem que estar refletindo também para cada utilização. Isso aqui, ó, uma excelente oportunidade para cada um de vocês, uma novidade, assim, muito legal do nosso sistema. A gente já colocou o vídeo ali no YouTube para vocês, porque a gente considerou ali que era importantíssimo, porque, principalmente as cidades mais turísticas, né, agora, o nosso módulo de hotel sempre foi muito subestimado, o pessoal usou muito pouco, a gente tem poucos clientes, vamos pensar assim, deve ter uns 500 clientes de hotel, não é tão significante na nossa carteira. Mas, agora, tem uma nova ferramenta do governo federal, é praticamente uma nota fiscal eletrônica dos hotéis, em que toda hora que o Renato Cirelli, que o seu Daí, que o Paulinho, que o Neilo lá entrar no hotel ou reservar um hotel, o Estado quer saber. Então, nós estamos praticamente aí, o Estado quer saber onde cada um está indo, o tempo que está ficando e etc. Isso vai ser espetacular. Isso aí é uma coisa assim, estamos beirando aí a outros países aí do mundo. Então, vamos ficar atentos a esse tipo de coisa. Agora, quando você chega no hotel, tem que ir lá no governo federal e falar, ó, o plano de tal reservou para mim o quarto tal aqui para ele, mais 2 pessoas. Quando ele chegar, eu vou lá no estado e falo, ó, chegou. Saiu. Não veio. Então, é a ficha nacional de reservas e hóspedes. A gente já desenvolveu a ferramenta, está ali dentro do módulo de hotel, tem um vídeo apresentando essa ferramenta. A gente fez 2 processos ali no vídeo, vocês vão ver. Eu tenho o automático, que na hora que eu faço o check-in no nosso sistema, automaticamente eu vou lá e faço. Tem que preencher mais informações, tá, pessoal? Tem que ter os dados completinhos do cliente para subir as informações. E tem como você fazer automático. Tem aquela configuração ali, ou pode fazer manual. Posso simplesmente fazer o check-in, o check-out normal, e aí depois ir lá manualmente dar o comando ali no botãozinho que eu mostrei para vocês ali embaixo, ali nesse print aqui do lado. Eu posso clicar no botãozinho ali e confirmar reserva, confirmar check-in, check-out. Então é bem legal, funciona, é bem simples de utilizar. No vídeo lá mostra como é que vocês criam as credenciais. É um pouco chato ali para o dono do hotel, que nunca foi organizado, criar as credenciais, porque o CPF do responsável tem que estar amarrado ao CNPJ do certificado digital para dar certo. Ou seja, às vezes o dono do hotel é o Lucas com CPF 123, e aí ele vai lá, cria o certificado digital e coloca o responsável, o gerente dele como gerente no certificado. Não vai dar certo. Vai ter que mexer ou lá no cadastro nacional dele de hotéis, passando o responsável para ser o gerente, ou o contrário, fazer um certificado digital com ele sendo responsável pelo certificado. Aí tem que bater o CPF para lá no o mesmo cadastro do Cadastro Nacional de Hotéis, para bater e conseguir criar as credenciais. Mas é muito simples, criou lá, em 1 minuto cria, o vídeo mostra aí, é muito simples de fazer, é fácil de ver as coisas acontecendo. No vídeo que está no canal, mostra as coisas acontecendo ali em tempo real para vocês verem como é que funciona na prática. Ficou muito legal. Contribuição espetacular do nosso amigo Walter Gravina. Configuração para o usuário poder limpar a negociação do outro usuário. O que é essa configuração que foi feita aqui, lá no cadastro de usuários? Ali a gente tem aquela função para o vendedor já negociar com o cliente. Então, antes de finalizar a venda, ele fala, ó, vou pagar 50% no cartão, 50% no dinheiro, aquela função que tem na aba principal ali dos usuários. O pessoal está me ouvindo? Parece que deu uma caída na conexão. Tá, né? Agora parece que voltou. Então, com a marcação desse usuário, com a marcação dessa permissão, o caixa que está lá pegando o pedido consegue alterar aquela negociação. Porque essa ferramenta foi feita inicialmente para que, se o cliente chegou no caixa para pagar, ele negociou lá em dinheiro, ele resolver pagar no cartão, ele tem que voltar no vendedor e renegociar de novo. Então, a gente criou essa opção para que, se o caixa estiver lá no caixa lá, e ele quiser mudar, se o usuário dele tiver marcado aquela opção,
ele vai conseguir limpar ali a negociação e finalizar da forma que ele achar melhor. Tá. Isso aqui é não permitir abrir um pedido sem comanda quando o PDV não permitir venda no balcão. O que acontecia, pessoal? Ali eu estava ali no PDV touch, iniciava uma venda, ele pede a comanda, quando está marcada a configuração lá para pedir a comanda. Só que seu DSS queria abrir a tela para fazer a venda ali, no balcão e tudo mais. Então, para evitar isso, a gente fez ali o seguinte, se naquela estação não tiver marcada, tem uma outra opção lá na aba de restaurante, é vender balcão. Se não tiver marcada aquela opção, quando a ESC ali, ou está uma comanda em vaga, alguma coisa assim, o sistema não vai permitir iniciar a venda. Ele vai ser obrigado a digitar a comanda. Então, é para evitar mesmo o erro de usuário ali mesmo. Melhoria da emendas, a gente fez uma refatoração praticamente completa ali do módulo da emendas para facilitar a manutenção. Estava ficando chato a manutenção, porque tinha vários lugares nos sistemas que a gente fazia a busca ali da tributação e tudo mais. Fizemos uma refatorização e também tinha para padarias, restaurantes e tudo mais, tem uma diferença na tributação próprio, que é produzido dentro da empresa, e o produto que é para revenda. Então, a gente não estava levando em consideração isso e agora está. Nessa versão mais nova, quando vocês fizerem as buscas ali, se o produto tiver lá, produto para revenda ou produto para produto de produção ali, o sistema vai ter essa diferenciação na hora da busca e vai encontrar a tributação mais assertiva. Foi feito aqui embaixo, vocês olharem com carinho aqui, dá somente um estoque. Então, essa tela de pesquisar ali que a gente tem dentro do PDV ali, em outras telas do sistema para fazer a pesquisa, para encontrar promoção e tudo mais, a busca preço ali nosso interno, com mais informações, ela não tinha opção para não trazer os produtos sem estoque. Então, se marcar ali embaixo agora, vai filtrar e só vai apresentar para vocês os produtos que têm estoque. Essa tela não estava permitindo digitar CNPJ ali alfanumérico, já foi ajustado. Melhoria na carga, a gente estava com um probleminha na carga ali, que tinha um gap que, quando abriu o sistema e abria em outra tela lá, na rede, aquele registros utilizados ali na carga não estava legal, e em algum momento eu consegui abrir as duas cargas ao mesmo tempo, e aí começava a dar problema de transação, e aí resolveu essa situação, agora não consegue mais editar a mesma carga ao mesmo tempo. Voucher no TF da Multicard Plus, não estava preparado o TF da Múltiplos Card, né, e agora se usar o voucher lá para conseguir os vales de alimentação, etc., consegue usar pela Múltiplos Card. A maioria dos TFs é crédito ou débito voucher, então não tem um código específico. A Múltiplos é diferente, então tem até uma configuraçãozinha dentro do TF da Múltiplos para permitir esses vouchers. Aí tem que configurar o TF para aceitar, e no nosso sistema só está marcado ali do lado direito ali, a vale alimentação, etc., que ele aceita. Beleza? Pessoal, isso aqui é a novidade que eu considero assim que é a mais impactante que está saindo essa semana agora. Algumas revendas que tem mais contato aqui comigo, eu já passei ali uma demonstração para eles conseguirem brincar, já estamos lá com quase 500 mil XMLs carregados na nossa base, funcionou muito bem assim no primeiro momento. Então, o que acontece, pessoal? A gente desenvolveu aqui o nosso portal do contador para que vocês consigam subir os XMLs dos clientes para a nuvem. Vou explicar aqui quais são as ferramentas que a gente fez, uma ferramenta assim, na minha concepção, um grande agregador de valor, porque você vai estreitar a parceria com contabilidade, ajudar o seu cliente, fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho certeza assim, que quem for conversando ali com os contadores e apresentando essa ferramenta, eu acabei nesse momento, antes de começar a live, eu disponibilizei os vídeos lá no YouTube, e já estava ali os vídeos subidos para o pessoal que estava fazendo os testes ver o que era a ferramenta, mas agora todo mundo que entrar no canal vai conseguir ver lá. São 4 vídeos apresentando ali o módulo que instala no sistema, e os módulos ali do cliente, do revendedor e do contador. Vou tentar explicar aqui rapidamente, mais ou menos, assim, só passar por cima de cada, senão a gente fica muito tempo aqui e acaba que eu não consigo ser claro com vocês. Então, o nosso papel aqui é enviar os XMLs, nota fiscal eletrônica e cupom fiscal. Nesse primeiro momento, só foi esses dois XMLs, mas a gente já está desenvolvendo a nota fiscal do serviço e o conhecimento de transporte. Então, sim, imagino que até o final da semana que vem já vai ter essas duas opções, tanto conhecimento de transporte e nota fiscal do serviço. Sei que o pessoal usa menos, mas vai ter também, não vai ter problema. O contador pega poucos XMLs, não utiliza tanto lá para fazer. Então, a gente tem ali, dentro do nosso painel lá, o docs.códigoup.com, você vai ter lá 3 visualizações diferentes. Uma para o cliente, que ele consegue ver ali as notas fiscais dele, os documentos que subiu, ele consegue, uma coisa muito legal que a gente fez ali, que o contador sobe os arquivos, o contador pode fazer lá um relatório que quiser subir, ele pode subir a guia de pagamento do Simples, a guia do CMS, guia do IPI,
sobe os arquivos e o cliente é notificado que esses arquivos subiram e o contador também fica sabendo quando o cliente dá baixa esse arquivo lá no site. Então, virou uma comunicação muito legal entre o contador e o cliente. O cliente sobe os arquivos, o contador é notificado. O contador sobe os arquivos, o cliente é notificado. Então, ficou muito legal. Depois eu vou mostrar ali as notificações que tem para vocês verem que interessante que ficou. Então, a gente sobe o SPED fiscal, SPED de contribuições, se integra, os relatórios agendados ali. E uma coisa legal que a gente fez também é os furos de numeração. Então, se tiver furo de numeração, o cliente é avisado, a revenda é avisado e o contador é avisado. Galera, então, o contador também ali anexa as guias também. Deixa eu ver se não quer mais que eu escrever aqui embaixo. Ó. Aqui estão todos os avisos que são recebidos ali. Então, mandou SPED, se integra, o contador vai receber lá um e-mail com um link já para ele baixar, direto no e-mail dele. O furo de numeração também, toda madrugada, o sistema vai conferir a sequência de numeração do cliente. Se encontrar alguma coisa faltando, vai avisar para a revenda, para o cliente, para o contador. Então, vai ser muito legal para vocês utilizarem essa ferramenta para, principalmente, igual o José estava falando sobre essa ferramenta com a gente ali, exatamente porque lá no estado que eles estão lá, tem multa para quando fura a numeração. Então, é muito bom ficar avisando ali o cliente, tendo o furo de numeração, a revenda para ir já agir ativamente para resolver o problema, e o contador também para tomar conhecimento que está tendo e para cobrar o cliente, todo mundo cobrando ao mesmo tempo para não deixar as coisas acontecerem. Tem também um aviso ali também, que para vocês, como revenda, quando o cliente fica mais de 7 dias sem enviar nenhum XML para ir acompanhando para ver se tem algum problema lá na máquina que não está enviando, se desinstalou a ferramenta e tudo mais. Esses diagnósticos semanais aí que fica enviando para vocês, para o contador, das notas que foram enviadas e tudo mais. É muito legal. Então, fica disparando e-mail para a contabilidade, para o cliente e para vocês como parceiros, para ir vendo essa ferramenta acontecer, vendo as coisas acontecerem e facilitar a vida para evitar de chegar lá no final do mês, virar o mês e tá cheio de problema para resolver no mês passado. A gente sabe a dificuldade que virar o mês, quando se trata de contabilidade. Vamos lá para o bom, né? Para o bom. O que nós fizemos? Pessoal, primeiro momento, nós fizemos uma ferramenta que vai armazenar 6 meses de XML. Primeiro momento, a gente não sabe ainda, a gente fez um monte de ferramenta legal para compactar o XML, para diminuir o espaço no disco, para a gente descobrir quanto que vai custar para a gente, porque o custo mais alto é o armazenamento, e isso sobe muito rápido. Então, pegou ali um cliente do José, por exemplo, subiu lá 100 mil XML, já ocupou lá 500 MB. Aí a gente começou a achar umas estratégias para diminuir o número de negócios. Nossa intenção aqui não é ganhar um puta dinheiro com esse negócio. A nossa intenção aqui é arcar com os custos para que vocês consigam aí ter a ferramenta e disponibilizar para todo mundo sem se preocupar com o valor. Então, no primeiro momento, a gente vai armazenar 6 meses, mas na hora que todo mundo começar a usar, a gente vai descobrir o tanto que vai gastar e a gente vai saber se a gente pode armazenar mais ou menos. A gente fez uma ferramenta dentro lá para que não perca esses XMLs de mais de 6 meses, a gente criou dentro do próprio plataforma, vocês vão ver no vídeo lá, vocês criam um drive do cliente e conectam o drive direto na ferramenta. E a própria ferramenta, quando der os 6 meses, os meses para trás, ele vai jogando para o drive do cliente. Então, você nunca vai perder os arquivos. Ele vai criar uma cópia para vocês, mas os últimos 6 meses ficam no painel para pesquisar, fazer relatórios. Foi muito legal. O painel está muito bem estruturado, um monte de gráfico, um monte de informação para vocês. Ele consegue exportar para a planilha do Excel, pesquisar a nota, consegue ver a nota por completo. Quero ver essa nota aqui. Você aperta no olhinho e abre a nota com os itens, com os valores dos impostos. Foi muito legal. Assim, ficou muito chique o painel. Vocês vão gostar muito quando vocês verem os vídeos aí e tudo mais. Então, qual que é o valor? R$ 199 nós vamos cobrar de vocês para quantos clientes quiser. Vai lá, coloca quantos quiser. E a gente vai levantar a necessidade de ficar 6 meses ou mais. Se o custo não for... A gente vai ter que saber, a gente só vai descobrir isso quando a gente descobrir a média. Porque hoje, pega lá os clientes de quem colocou, como eu escolhi aqui umas 10 revendas que tem um volume maior, eles com certeza colocaram nos clientes que tem mais volume. Então, não é a média que a gente está. Vamos pensar que a média nossa aí esteja entre 500 vendas por mês, 1.000 vendas por mês. E os clientes que entraram ali têm 1.000 vendas por dia. Então, são médias diferentes, a gente vai descobrir a média, descobrir quanto que vai custar para a gente para ter lá 5, 10 mil clientes, e dependendo do valor que for ficar, a gente aumenta esse prazo de armazenamento dentro do nosso da nossa própria ferramenta, e muito provavelmente a gente vai descobrir uma forma mais barata de guardar a história. Em vez de jogar para o Drive, por exemplo, a gente jogar para um outro lugar, onde vocês também consigam consultar, talvez com menos performance, com menos porque ali a gente tem que comprar um servidor muito bom, com uma memória muito boa, com HD muito grande. Em outro lugar eu posso ter um servidor com menos capacidade de processamento, e aí fica lá a história para pesquisar lá. Então a gente vai estudar ainda isso, e isso só vai acontecer com o tempo, quando a gente começar
a todo mundo trabalhar com a ferramenta. A gente fez ali, se vocês entrarem depois no painel lá, tem umas promoções para comprar o ano inteiro, para comprar 6 meses, comprar 3 meses, a gente criou algumas ali, mas a gente vai querer sentir de vocês também como é que vai ser a adesão quanto à ferramenta. Eu sei que existem outras aí, que a Eugene tem uma ferramenta dessa aí, não sei qual que é o custo que eles têm lá, tem outros parceiros aí que também fornecem para vocês. A gente está aqui oferecendo uma alternativa com as coisas que a gente ouve aqui no suporte, que são as maiores dificuldades. Então, essa questão do furo de numeração, esses envio dos e-mails, esse monte de coisa que a gente fez aí, é para exatamente vocês sentirem que é uma ferramenta voltada para o nosso negócio 100%. Então, ela vai acabar evoluindo, acompanhando a evolução do nosso negócio. Beleza, pessoal? Tem aqui um linkzinho do docs.códigoop.com/docs, que é o manual da ferramenta. Então, já dá, a gente está subindo uma versão nova lá já, e ela já vai estar no menuzinho lá, superior lá, para entrar na ajuda, mas se vocês quiserem entrar nesse link aí, vocês já vão ver lá um manual completinho, um texto, fora o vídeo já que foi feito explicando passo a passo, mas você já consegue ver, quem gosta ali de olhar escrito e dar uma estudada, tem lá também no nosso link para vocês entrarem. É uma ferramenta white label, vai conseguir colocar a marca de vocês, a gente já criou dentro da própria plataforma uma forma lá, o Renato quer criar lá o docs.lmdsystemas.com, beleza, ele vai lá, ou então cria lá acho que subdomínio é mais difícil de fazer automático, mas se você for lá e comprar o portal do contador lmd.com, você consegue, sem nem pedir para a gente, consegue entrar dentro da nossa própria ferramenta, colocar lá e apertar um botãozinho que a gente fez uma integração direta com a Cloudflare lá, já consegue vincular sem nem pedir para a gente. Só vai colocar o DNS no seu servidor lá e bola para frente. Então, é o white label tanto a URL e tanto também logomarca, cores, tem lá no vídeo mostrando para vocês como personalizar ali a ferramenta para vocês, assim como tudo que a gente faz, a gente gosta de fazer dessa forma que vocês tenham liberdade para mostrar para o cliente que é uma ferramenta diferenciada. E para mim, o grande tchan dessa ferramenta é a comunicação com os contadores. É sentar lá com o contador, mostrar para ele a ferramenta, faz aí um vídeo. A gente tem um vídeo ali no canal, se vocês quiserem editar o vídeo ali do portal a gente fez 4 vídeos. Um dos vídeos é só para o contador. Se você pegar aquele vídeo do nosso canal ali e cortar alguma coisa que possa aparecer a nossa marca, a gente tentou fazer mais genérico possível. Corta para apresentar para o contador, para ele ver a ferramenta funcionando, coloca lá a marca de vocês, ou então faz um vídeo, coisa boba de fazer com 5 minutinhos de vídeo ali, você faz caprichado, manda para os contadores, mostre para ele a facilidade que é. O contador vai conseguir, se tiver 10 clientes lá, 20 clientes de vocês, numa única tela ele vê todos, seleciona todos e baixa todos os XML de todos os clientes de uma vez. É muito interessante, foi feito de uma forma bem legal. Essa questão de enviar também as guias ali para o cliente pagar, e quando ele clicar lá para fazer o download da guia, o contador ser avisado que o cliente baixou, fica marcado lá qual foi o usuário do cliente que baixou lá, porque a gente fez de um jeito que vocês aí como revenda, e o cliente pode cadastrar os colaboradores que vão ter acesso. Então, vocês da revenda aí podem ir lá e cadastrar o colaborador também, e aí cada um tem acesso a umas coisinhas mais simplificadas. Então, um controle de acesso legal para ter, o Renato tem lá o funcionário dele que vai cadastrar uma revenda, cadastrar um cliente para liberar a ferramenta. Ele também consegue entrar ali dentro e fazer, sem precisar usar a senha principal, e identificar quem foi o usuário que fez o processo, porque isso é o mais importante, né? Quem foi lá e cancelou? Uma coisa que eu não falei aqui, mas que foi muito legal, o nosso agente que fica rodando lá no Windows, lá, ele se instala como serviço e eu consigo mandar um monte de comando para ele pela nuvem. Então, vamos supor que essa semana lá deu algum problema e não subiu uma nota. Você consegue entrar lá no site, lá no seu painel, achar o cliente e mandar lá, recarregar tudo. Você clica ali e manda o comando lá para o agente faz. Você manda o comando, ele reinicia. Você manda o comando, ele para. Você manda o comando, ele inicia. Ficou muito legal. Então, você consegue tudo fazer pelo seu painel na nuvem, você consegue jogar vários comandos lá para a estação. Ficou muito massa. Show, pessoal? O que eu tinha para falar para vocês, isso é isso. A gente fez muitos outros tratamentos de erros, pessoal? Um monte de coisa que vocês pediram aqui, a gente foi corrigindo no sistema, não está aqui na lista, porque a gente ficaria ad eterno aqui, mas a gente vai iniciar aqui as perguntas. Deixa eu aceitar aqui. Vamos começar pelo Sodaí. Bom dia, seu Lucas. Parabéns aí pelas mudanças aí. Como sempre, né? Cada dia melhorando cada vez mais. Eu anotei aqui, seu Lucas, 3 anotações, aliás, 4 anotações. Não sei se faria sentido para hoje, mas se tratando da melhoria, de repente, se alguém tiver aí com alguma situação aí parecida com a minha, eu estou com um probleminha no PDV moderno. Segundo a informação, ele já está liberado, né? O PDV moderno. É a situação dele para mim hoje. Até eu já atualizei hoje de novo já. É quantidade na grid de pesquisa na venda.
Essa é uma novidade que eu não sabia. Se outras revendas, de repente, também não está sabendo. Eu até perdi aqui um orçamento aqui, que eu estava com um concorrente, o cliente tinha essa opção, ou pelo nosso sistema, ou pelo sistema do outro, né? Inclusive, eu não sabia dessa Você está situação. falando que naquele volumes ali embaixo apareceu a quantidade de itens. Não, ali quando você dá um enter para pesquisar o produto, no PDV do concorrente, tinha, por exemplo, ele vai escolhendo, material de construção usa muito isso. Olha lá, coloca uma grade, o saco de cimento na própria grid de pesquisa, entendeu? Sem dar aquele enter ali para ir anotando. Quando ele está pesquisando, quando ele filtra, que é por nome, que você busca por nome, né? Lembra que eu te falei isso aí, você me mostrou? Eu não sabia, cara. Aí, beleza, findei ficando para trás aí. Mas aí o cliente já tinha comprado, fechado o negócio com o outro. Que ele fez a pergunta, eu falei que não tinha ainda, ia conversar. Aí fui conversar com você, já tinha a ferramenta. Mas beleza, essa aí é uma questão que outras revendas podem não estar sabendo também, porque muitas vezes nem tudo você sabe, né? Pedido em aberto no PDV. Você falou ali, eu não entendi muito bem. Mas o que está acontecendo? Pelo que eu entendi, hoje pode fechar com o pedido aberto. Não sei se foi isso que eu entendi. Mas a situação é, no concorrente, onde eu visitei, que usa o sistema, que pediu para mim conversar com ele, só conversando, entendeu? Ele foi explicando como que funciona o dele e se no nosso tinha. Aí eu fui testar, ele usa o pedido aberto, porém, ele pode fechar o caixa com o pedido aberto. Ele fecha o caixa, mas quando ele fecha o caixa, ele sai no relatório informando que teve o fechamento. E se foi cancelado, sai a informação que foi cancelado. Que aí aquele usuário do PDV ali que trabalhou o dia, ele deixou em aberto e recebeu o dinheiro. Esse que é o problema dele, que ele conversou comigo. Porque no sistema, um outro sistema que ele tinha, os vendedores passavam a venda, deixavam em aberto, fechavam o caixa e o pedido ficava em aberto. Aí depois, quando ia perceber isso aí, já tinha rodado, né? Então, aí hoje, fica aberto, sai no fechamento de caixa, pedido aberto, e se foi cancelado, sai ali falando que é cancelado. Aí eu tentei fazer aqui, eu não consigo fechar. Quando coloca ali, se eu tirar a opção, a pessoa passou o pedido, deixou em aberto, para voltar amanhã ou depois, né? Com o orçamento, alguma coisa. Só que se eu deixar, ele não deixa fechar o caixa. Essa é uma questão que eu ainda não entendi muito bem, de repente, não existe solução para isso. Uma outra questão, que você Deixa eu falou, tentar que é muito responder essa primeiro, interessante. para não esquecer. Deixa eu tentar responder essa primeiro. Tá Ali vendo? tem um monte de opção para evitar esse tipo de coisa, um monte. Você pode permitir lá se for essa opção de não permitir fechar o caixa com pedido aberto, ela é uma configuração que tem dentro da conta. Se desmarcar, ele consegue fechar. E a impressão, como a gente já sabe, um padrão do nosso sistema, você pode preparar da forma que você achar, deixar lá os pedidos em aberto e tudo mais. Tem várias formas de evitar esse tipo de processo aí. Tem várias configurações, depois a gente pode, segunda-feira, sob chama ali, eu te dou um monte de dica, porque esse tipo de processo que você falou aí, o vendedor vai lá e rouba porque recebe a venda e não finaliza a venda. Tem várias formas de configurar o sistema para isso não acontecer. Várias formas. O sistema está todinho preparado para evitar esse tipo de processo dentro dos operadores ali do sistema. Evitar mesmo dele finalizar uma venda, dele abri-la ali no caixa, por exemplo, tem como você abrir a venda e não permitir o cara salvar ela, ele é obrigado a finalizar. Então, o caixa, quando puxar o pedido para receber, ele vai ser obrigado a finalizar a venda. Tem configuração para isso. Então, tem um monte de opção ali para evitar. O nosso sistema, vou falar uma coisa nós estamos aqui com uma audiência recorde, 100 e tantas pessoas online. Aquela situação o nosso sistema para material de construção não tem igual. Não tem igual. O nosso software para material de construção, ele atende praticamente todas as necessidades. Aluguel de equipamento, venda de metro quadrado, venda de metro cúbico, venda de caixa, venda futura para entregar de 50 e 50 sacos de cimento. Tudo que você imaginar tem ferramenta ali dentro. Quando chegar no material de construção, tenha em mente, eu tenho o melhor software de material de construção do mercado. Você tendo isso em mente, você vai facilitar a sua confiança quando você for conversar com o cliente. Essa questão das estratégias de cada vendedor, de cada caixa, para ludibriar a empresa, tem uma pancada de ferramenta dentro do sistema aí para evitar que ela aconteça. E a gente tem que ir pegando cada uma e te mostrando como é que parametrizaria ali dentro para evitar de acontecer. Beleza? Fala a próxima aí. A próxima. Nota em contingência. Essa daqui foi muito boa, essa novidade de hoje. Porém, eu não sei se já está dessa forma, mas como eu já tenho aqui alguns anos que eu trabalho, já passei por algumas situações. E poucas delas foram atendidas. Não tem para ninguém na CodeAmp, né? Quando se fala em melhoria, em analisar questões que são possíveis. Não tem para ninguém. Essa questão aqui, não sei se vai ser assim, quando a nota dá aquele erro, automaticamente o PDV, como não é proibido por lei, deu erro, ele joga para contingência.
e a nota sai na hora, entendeu? Ela vai dar a mensagem do erro, eu só confirmo que sim, emiti em contingência. Aí ela vai jogar para o servidor igual você falou. No servidor, a pessoa vai ver que está com erro. Como a nota está em contingência, ela não está informando. Isso é só para NFCE, né? Para a nota NFE, ela não funciona dessa forma. Mas a NFCE, você pode, sim, emitir o cupom fiscal em contingência, liberou o cliente. Mas é isso que acontece agora. Já é assim, eu acho que isso daí. Depois a gente tem que olhar com carinho ali para ver com o senhor aí o que está acontecendo, mas na prática, fizer a venda ali, der algum erro, ele continua na próxima venda normalmente, sem problema nenhum. A nota vai ficar em contingência ali, vai subir para o servidor para alguém corrigir ela e transmitir. No momento, eu não sei se é problema de configuração, mas para mim aqui, eu não sei se é a configuração, né? No momento ele fica travado, a nota não sai, ela fica com erro, ela não processa nem contingência. Eu tenho que mudar. Agora, você está falando é que ela não imprime a nota. Você está falando que ele não imprime a nota. Não, eu tenho que alterar. Eu mesmo tenho que alterar manual para ela ir para a contingência. Ela não vai automática. Ela não faz só aquela pergunta, sim ou não, e eu já dou um enter, ela vai para a contingência. Eu tenho que alterar. Eu faço a alteração, Então, mudo a contingência, manual, né? Faça a mudança. Ele não solicita. É porque, na verdade, nós estamos usando um termo diferente para termos iguais para coisa diferente, né? Eu chamo aqui de contingência, qualquer problema que a nota fiscal para transmitir. Nesse caso aí, um erro, por exemplo, um NCM errado. Ele não vai entrar para contingência offline. Ela vai ficar em contingência, que significa, estou com erro e não transmiti. Essa nota eu realmente não imprimo ela, automaticamente. A gente tem duas opções ali. Passa direto, só dá mensagem que deu um probleminha, ela passa para a próxima venda, ou abre a tela de nota e aí você manda imprimir lá. Vai aparecer lá que essa nota fiscal não foi transmitida. Mas isso aí é uma coisa que eu tenho que mostrar para o senhor na prática, para a gente ver lá. Ela só vai entrar para offline, para contingência offline, caso não consiga comunicação com a Cefaz. Aí ela entra automático, tem uma configuração para entrar automaticamente em contingência offline. Tentei transmitir a nota, não recebi retorno da Cefaz, aí eu entro automaticamente em contingência offline e já imprime a nota em PDV offline. São coisas diferentes. Mas aí me chama na segunda-feira a gente conversa sobre isso também. Tá. Dentro dessa mesma situação, quando ela está off, quando a nota fica com erro, né? Por exemplo, dá no final. O ruim é quando o problema dá exatamente no dia 30 e o próximo dia é o 1. Aí a nota ficou com erro e o cliente que usa trabalha de noite. Aí quando a nota deu erro e ele não conseguiu resolver, né? Aí ele fica para a segunda. Ou seja, para o próximo dia, que é o dia 1. Aí, se tivesse a opção dentro ali, para você marcar o volume de nota em contingência, para ela voltar para a contingência, ela deu erro, mas ela entrar em contingência, no dia seguinte, você marca a opção ali, você retransmite ela corrigida. É a sessão de conversar. Isso é uma coisa que a gente pode estudar, pensar uma melhor alternativa, mas é uma coisa que não está muito sobre o nosso alcance, entendeu? Essa transmissão em outro dia, transmissão quando vira um mês, o Estado bloqueia tudo, nem consegue, você vai tentar transmitir, vai dar erro. Vai falar que não pode, porque não consegue. Uma pancada de coisas pode acontecer que o próprio Estado, no manual dele lá e no processo dele, bloqueia. A gente pode, sim? Pode. A gente pode sentar, estudar, uma coisa mas tem certas coisas que fogem um pouco do nosso alcance de resolver. Esse tipo de situação é um tipo de situação difícil de resolver. A melhor alternativa, na minha concepção, temos que entender a responsabilidade que é um cadastro bem feito de produto, um cadastro bem feito de cliente, ensinar isso para o cliente. Eu acho que aí está o grande X da questão. Talvez não deixar o cara cadastrar um novo produto ali no final do mês. Aí, como é que eu vou fazer isso? Não gatilho lá. Não permitir cadastrar produto nos últimos dias do mês, porque para evitar o problema. Então, criar alguma estratégia na hora de salvar o produto. Porque hoje a gente tem algumas configurações para não permitir cadastrar o produto errado. Então, mas às vezes ela fica desabilitada ali exatamente para o cliente bagunçar. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, porque começa a perceber que deixar o cliente fazer do jeito que ele quer acaba gerando consequências mais graves do que bloquear ele para ele não fazer. Então, é refletir mesmo sobre o que está levando ao problema e, quem sabe, agir na origem e não tentar remediar depois que já está com dor de barriga. É bom evitar de pegar a infecção lá. Certo. O último assunto. PDV moderno. Eu findei deixando separado o outro assunto, o PDV moderno. Item vendido por caixa ou usando conversão. No PDV não está funcionando. Quando eu bipo um produto que ele tem conversão, em vez dele respeitar o código de barra, ele está pedindo para mim escolher qual a medida de conversão vai ser vendido. Quando muda para o grupo, ok. O código de barras que o senhor está utilizando é o código de barras principal ou o código de barras da conversão? Não, o da unidade. Mas se eu mudar, já vou lá na configuração e mudo para PDV super, o mesmo produto bipa normal. Mas se eu voltar para PDV moderno, aí eu tenho que escolher
Tá. Aí só me chama segunda-feira para me mostrar isso aí, para a gente anotar aqui e resolver. Se E, está errado, tem que corrigir. e a impressão, quando chega no final, sim ou não, fazer a impressão, sim ou não, ele também não respeita. Se eu colocar sim, ele imprime, e se eu colocar não, ele imprime. Isso no PDV Eu moderno. imagino. Só no Então, eu moderno. imagino o seguinte. Eita, vamos olhar isso com carinho, mas eu imagino que esse caso aí do sim ou não, o senhor está se confundindo. Como é que funciona ali no PDV SUP, no PDV moderno? O ESC é não e o Enter é sim. Então, às vezes, você está mexendo para o lado ali, achando que está indo e não está, entendeu? Se eu só dar ESC, é como se eu tivesse não, e se eu der Enter, é como se fosse sim. Então, formaria uma tela projetada Exatamente isso. para evitar de usar o mouse. Então, experimenta depois lá usando o ESC Enter e depois me conta se deu certo. Show? A questão do Vai ter do código de barras me chama segunda-feira. Mas Me chama então, segunda, vamos conversar, e se tiver corrigir, já corrige no mesmo dia, pessoal. Já. Não pode ficar errado só de jeito nenhum. beleza. Segunda nós já tem aquele outro assunto para conversar, nós já vê tudo. Show, milhão. Combinado. Valeu, Um muito abraço. obrigado aí. Parabéns aí para a equipe em geral, desenvolvida aí, os ajudantes aí. Tá? Parabéns mesmo. O molecada tá cobra criado. Fala, Paulinho. Vamos lá. Lucas, no quesito lá da ajuste de notas fiscais, né? Do PDV offline ou do online. Se o erro da nota fiscal está embaixo por qualquer motivo, e eu marcar essa opção, digamos que eu ajusto lá no servidor online, certo? Sim. Certo? Ajustei lá em cima. Eu marquei para ajustar em cima. O que vai acontecer com as notas fiscais de baixo? Ela vai voltar depois? Elas vão fazer a sincronização para... Paulinho, porque se você marcar aquela opção ali, você não vai nem saber que ela existe. Entende? Porque ela vai ficar... O sistema não vai reclamar, não vai ficar te mandando mensagem falando que tem nota pendente. Não tem aquela mensagem quando você abre o PDV que fala que tem nota pendente? Aquilo não vai aparecer também. Então, a verdade da verdade é, se você marcar aquela opção ali, o que você está falando para o sistema é, esquece do PDV offline e reclama só no servidor. Não, então, isso eu entendi. Ela não vai descer para a estação. Eu não faço carga de nota fiscal para o PDV offline. Mas isso vai acontecer no futuro? É bem provável que em algum momento no futuro aí eu vou criar uma função ali na hora de fazer a carga ali para você atualizar o status das notas. Mas, sim, é uma coisa que não faz diferença para a gente, porque o certo mesmo tem que estar lá na nuvem certa. Então, a gente não está preocupado com isso, a gente criou essa função aí para evitar do cara ficar fazendo em dois lugares diferentes. Entendi. É isso aí. Mas, com certeza, vai evoluir no futuro para ter isso aí que você está querendo também. Porque seria ficar iguais, né? Não tem erro nenhum dos dois. Então, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Está tentando... Não, eu entendi a ordem. Contornando. Na verdade, nessa função que a gente fez agora foi estancar o sangue. Certo. Estancou o sangue, agora vamos procurar um jeito de não machucar de novo. Vamos partir para a operação. Tá joia. Beleza, obrigado. Valeu, meu querido. Um abraço. Fala, José. Bom dia. Opa, bom dia, pessoal. Então, Lucas, aproveitando só para fortalecer aí os pedidos tanto do Paulinho como do senhor Odair, né? Porque realmente é a mesma situação que eu entendo, essa questão da nota de atualizar embaixo, mas como você disse, está previsto para o futuro, tranquilo, né? Segundo ponto, senhor Odair, essa questão de emitir a nota em contingência é interessante, porque é o seguinte, todos os outros softwares que eu trabalho, eles fazem isso porque na hora que o cliente está fazendo a compra, ele quer levar um documento fiscal, certo? Então, se o documento foi emitido offline, contingência offline, ele está levando um documento fiscal. Se ele ficar pendente, como fica hoje no UP, e imprimir, ele está levando um documento não fiscal. Entendeu? Então, era bem interessante dar uma estudada melhor nessa questão aí que o senhor daí falou, que é bem importante mesmo, tá? Sim, vou anotar. Se me chamar na segunda-feira, eu vou anotar isso para a gente achar uma solução. Pronto, tranquilo. E indo aos meus casos agora, né? Eu aproveitei só para reforçar que tanto o Paulinho quanto o senhor daí falou duas situações aí que eu concordo plenamente, tá? Meu caso é o seguinte, Lucas, eu estou com duas situações, tá? Primeira, parabenizar aí, claro, pelo portal, né? E eu estou com alguns erros aqui, aí eu queria ver se eu falo aqui, digamos, eu lhe chamo na segunda-feira, certo? Eu acho melhor a gente conversar para ir anotando. Agora, tudo que a gente conversa aqui, por exemplo, eu não anoto nada. Entendi. Então, aí vai se perder depois. Eu prefiro que você me ligue depois para a gente anotar aí as suas pontuações. Pronto, tranquilo. Então, essa parte está tranquilo, e eu vou para o gestor tributário da emendas, tá? É uma coisa que eu estava um pouco fora, meus técnicos estavam fazendo, e ontem o Márcio me ligou dizendo que estava preocupado pelo controle. E eu decidi fazer o próximo cliente que teve a opção, eu mesmo fui fazer, certo? E eu vi que realmente agora está sem controle nenhum,
por exemplo, antes, quando a gente saneava lá, Já. fazia lá. Sim, já foi tudo resolvido isso aí, José. Tudo está nessa versão nova. Tá aparecendo o código da emenda bonitinho, a data que foi feito. Realmente estava um vacilo ali dentro ali da ferramenta. Em algum momento a gente deixou de alimentar o campo correto. E aí o cara já fez a saneamento, aí depois você ia ali no produto permitir você alterar, igual aquela função que a gente fez para não deixar a pessoa alterar a tributação quando já foi saneado pela emenda, né? E ela acabou que não estava respeitando aquela configuração mais. Ela estava deixando o cara alterar manualmente. Então, a gente fez vários tratamentos. Na verdade, a classe da emenda foi totalmente refatourada. Já estou vendo até o Diego levantando a mão ali. Vou até parar de falar e deixar o Diego falar. Pode falar, Diego. Tranquilo. Bom dia a todos. Ô, Lucas, não é nem em relação a emendas, não, é em relação ao que a galera está falando aí das notas do PDV offline. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não. Elas descem sim, tá, Lucas? As notas que foram resolvidas por exemplo, que foram transmitidas ali em contingência na estação e depois foram transmitidas no servidor ou que estavam com erro e foram corrigidas, elas descem para a estação. Então, vocês podem testar isso aí. Se não estiver funcionando, é porque é alguma falha nossa, mas deveriam estar. E em relação também aí ao que o Josélio falou aqui agora, e o Sodair também já tinha falado, essa questão aí de deu erro na nota, e aí o cliente levar algum documento fiscal, isso aí, cara, é o seguinte, é igual você falou, só reforçando, são duas coisas diferentes. Uma coisa é uma nota entrar em offline. Isso falhou ali a comunicação com o servidor, a nota passou para offline. Tem alguns processos ali que são feitos da forma que são feitos. Como, por exemplo, às vezes pular o documento ali no momento em que trocar o número daquele documento, aquele documento ficar para ser consultado depois. Isso é tudo, isso tem manual do governo explicando como deve ser feito. Não é porque o software nosso trata daquela forma. Quem faz diferente está fazendo errado. Então, uma coisa acabou a comunicação que você faz, virou para PDV offline. Outra coisa é erro de digitação. Se a gente pegar, sei lá, um produto sem NCM ou com CST errado e mudar para offline, para contingência, só para entregar um documento fiscal para o cliente, um documento fiscal esse que está errado, isso aí é muito passível de multa, entendeu? Mas Então, só para concluir, Diego, esse assunto que você falou, isso, porque o José falou assim, o cara está levando um documento fiscal. Eu discordo completamente dessa colocação, porque o documento fiscal que vai sair depois é diferente daquele que ele levou. exatamente. Uma série de exatamente. a própria hash dele ali vai ficar diferente. Os Exato. dados que estão. Porque tem um campo, José, não sei se você sabe, dentro do XML, ele é como se fosse um compilado de todas as informações que estão dentro. Lá embaixo do PDF, se você olhar toda a nota fiscal, lá embaixo tem um campo grandão, cheio de caractere especial, lá, uma loucura. Aquele campo, ele é o resumo de tudo. Se você mexer uma vírgula no XML, vai diferente. De vez em quando dá uns erros aí falando que, não, esse campo está diferente do anterior. Exatamente porque mexeu em alguma coisa no cupom, foi nada de reformular ele, o que está na nuvem é diferente do que está embaixo. Na minha concepção, a gente pode deixar uma alternativa, tá, pessoal? Não estou falando que não. Nós vamos estudar um jeito para resolver esse problema de vocês, cada um toma a decisão que se sentir mais confortável para fazer. Mas o fato é que imprimir de um jeito ou de outro, na minha concepção de contador aqui, é a mesma coisa. Não mudou nada. Está escrito offline lá, ou está escrito não transmitida, nesse caso que a gente está falando, de um erro de NCM, por exemplo, é a mesma coisa, na minha concepção. No final das contas, o documento que está levando está errado da mesma forma. É isso aí, é porque é o seguinte, tranquilo, é porque um documento emitido offline, ele não pode ser consertado depois. É o que o Lucas está falando. Então, se tem um software que faz isso, tinha um CST errado, mas mesmo assim o software imprimiu a nota. Vocês vão me desculpar, esse software está agindo errado, e aí é o que o Lucas está falando. A gente pode até criar uma impressão igual a da Danf e deixar imprimir, mas isso é muito passível de multa. Certo? Então, é só isso mesmo. Na verdade, eu queria mais entrar para poder falar que as notas, elas já descem, as que são corrigidas no servidor, já descem para a estação. Valeu. Tá vendo? Só bota o Diego, que é o gênio, né? Isso, pronto. Só para concluir, Lucas, tem outra coisa que o pessoal faz que eu já acho errado, porque é uma responsabilidade que a gente passa para o cliente, mas depois ele pode repassar para a gente, né? Que é o seguinte, certo? Principalmente para o erro de NCM, é cadastrado um NCM padrão para erro, entendeu? Então, tipo assim, digamos, mandou o produto, deu erro de NCM, ele usa esse NCM, certo? Aí ele nunca mais para de transmitir por causa de NCM. E NCM para Simples Nacional não vai dar nenhum problema fiscal futuro, certo? Mas, enfim, tem que se estudar melhor essa parte aí, tá? Voltando ao emenda, Lucas, eu acabei de atualizar, digamos, a versão aqui, né? Atualizei, na verdade, antes de entrar, tá? E quando a gente faz aquele saneamento principal,
o inicial, né, que a gente seleciona lá em massa todos os produtos e tudo mais, ele não está abrindo o painel que ele abria antes, com os produtos que foram saneados, como é que estava, como é que ficou, entendeu? Por quê? A gente acha interessante, eu conversando com o Márcio ontem... Só para você concluir, só para já te orientar sobre isso. A gente realmente mudou ali, porque para você, José, era melhor aquilo, mas para 99% estava reclamando de abrir aquela tela. Então, o que a gente fez? Em vez de você fazer ali na tela de produto, se você quer ver ela acontecendo, você vai em cadastro, outros do produto, tem lá painel e mentes, aí você faz por lá. Esse mesmo processo que você fez aí, você faz por lá, que aí já vem bonitinho de que é. A gente só criou uma forma mais simples de fazer o saneamento. Só isso que a gente fez. E se você fizer essa consulta ali e depois abrir o painel, ele traz para você também aquela mesma tela já com todos os produtos que foram saneados e os que não foram. Agora, com essa versão nova, quando você fizer um saneamento completo, vai ficar mais fácil de você saber qual foi e qual não foi, porque os campos de status, o campo do código está sendo alimentado. Então, você pode ir filtrando ali na própria grid os produtos que não foram. Então, estou só fortalecendo isso, porque o que acontece? Essa ferramenta da Emendes, ela foi recebendo ali várias evoluções com o passar do tempo, porque a gente foi vendo a dificuldade que o pessoal estava tendo de interpretar algumas coisas. E aquela tela do painel ali, ela é uma tela que estava tendo alguns usuários que não estavam sabendo interpretar ela. E aí acabava se confundindo, não sabia o que estava acontecendo. Aí a gente criou um jeito de marcar ali, faz o saneamento e alimenta os impostos e não fica incomodando o usuário ali com aquela coisa que ele não fica confundindo. Agora, se você entrar ali naquele painel da Emendes, depois que fez isso que você fez, ele vai também trazer da mesma forma que era antes. Mas se você quiser já começar fazendo lá por dentro, você consegue também. Tá? Eu sei que é uma coisa que, para você talvez que ficou acostumado naquele primeiro momento daquele jeito, o cara criou esse impacto negativo aí. Mas a gente teve que fazer de um jeito aqui para que a maioria estava dando tanto suporte para a gente, pela função ali, que a gente falou, não tem condição de ficar desse jeito. Aí, desse outro jeito, o pessoal que quer mais praticidade acabou achando mais interessante. Mas realmente tinha muita coisa ali que a gente estava perdendo o controle de forma. Agora, mesmo que você faça a consulta várias vezes separados, aquela tela ali ele só vai trazendo para você já organizado, independente de qual momento você fez a consulta, não é só naquele momento da consulta. Selecionei todos e fiz. Aí ele traz aquele problema daquela consulta, não só isso. Se entrar no painel agora, ele traz a das outras consultas anteriores também, o que ficou ali para trás, o que não está pendente, ficou bem interessante da forma que está hoje. Depois, também não adianta muito a gente também ficar discutindo demais isso aqui, porque acaba que eu não estou enxergando, nem eu não estou com a tela aberta aqui. Me chama também na segunda-feira, a gente trocar uma ideia sobre isso, se tiver alguma coisa que eu possa fazer para melhorar para você aí, você me fala, a gente acha uma estratégia ali, uma configuração para ser igual era antes, e tentar te ajudar também a manter o padrão que você estava tendo, para você não ficar sofrendo também com o cliente lá. Não, na verdade, eu acabei de abrir aqui o painel, eu só não estava sabendo onde estava o painel, entendeu? Eu acabei de abrir o painel e está perfeito para mim. Show? Então tá. Show. Que Valeu, ótimo. então. Obrigado aí, pessoal. Valeu, um abraço. Muito obrigado pelas contribuições mais uma vez. Tranquilo. Ricardo. Bom dia, Lucas, tudo bem? Então, Lucas, mais uma orientação aqui. No meu PDV offline, eu sempre só faço a emissão de NFCE. A NFE eu sempre faço na nuvem. Só que eu estou com uma situação aqui que eu estou emitindo a NFCE automático. Aí, como nesse caso, eu faço o que? Eu uso duas séries? Uma no PDV offline e uma na nuvem? Sempre que você pode emitir nota fiscal eletrônica lá no PDV offline, não tem problema nenhum. Só mudar a natureza de operação e emitir, normal. Pelo PDV mesmo ali, nosso sistema não diferencia qual que é o documento fiscal. A natureza de operação está marcado lá que é NFL, vai transmitir. Mas, sempre que for usar PDV offline, é uma série separada. Para cada PDV tem que ter uma série separada. Tanto é que lá na configuração da estação, eu falo de qual série é. Agora, se você faz nota fiscal NFCE no PDV offline e NFE na nuvem, não faz diferença a série, porque são documentos diferentes, né? Pode ser a série 1 para os dois, não tem problema. Mas se você estivesse emitindo nota fiscal no PDV offline e na nuvem, aí precisaria ter séries separadas. Porque, lembra, o próprio nome fala, é PDV offline, ele não sabe o que está acontecendo em outro lugar. Não, então, a minha dúvida é essa, porque lá na nuvem, ele consegue fazer nota de qualquer coisa, né? De devolução de compra, qualquer coisa. No offline eu só consigo só de venda, correto? Não, qualquer nota fiscal que você fizer, que você transmitir no offline, vai subir para a nuvem. Mas eu consigo fazer uma nota de devolução de compra do fornecedor no PDV offline? Consegue. Então só vai ter dificuldade, você vai ter alguma dificuldade. Fazer uma nota fiscal de devolução para o fornecedor vai ser um pouco mais chato, porque você não vai ter dado entrada na nota no PDV offline, porque não tem a função para você lá. Mas se você for digitando manual lá, a chave de acesso e tudo mais, vai fazer a nota, vai transmitir e vai enviar. Eu não aconselho, eu não acho que essa nota fiscal de devolução aí deveria ser feita na estação. Mas, nesse caso, eu acho que deveria fazer na nuvem. Então, nesse caso aí, eu uso duas séries, então, uma no PDV offline e uma no PDV na nuvem. Sempre que você fizer um documento fiscal na estação offline e na nuvem,
tem que ser série diferente, senão em algum momento vai bater o número igual, vai dar erro de transmissão falando que já existe aquele número. Não, maravilha. Já tirou minha dúvida que eu vou usar duas séries. Em relação ao PDV, tá? Eu já testei tanto em todos eles. Quando eu peguei agora um cliente de bebidas, eu tenho lá a Coca-Cola com 6, o packzinho com 6. Quando eu tenho lá a unidade, sei lá, 10 caixas, né? Eu tenho 10 caixas com 6. No pack, ele vai aparecer as 6 caixas, mas em vez de ele me dar 60 latinhas depois, ele vai me dar 59 e os quebrados. Eu não consegui resolver isso. Eu até falei com o suporte, eles ficaram de dar um retorno e eu acabei não entrando novamente para verificar. Então, vamos lá, vou tentar explicar ali como é que o nosso sistema trata esse tipo de coisa para você. O nosso sistema sempre vai controlar o estoque do cadastro do produto principal. Ou seja, se você quer saber estoque unitário, você vai cadastrar esse produto como unitário. E sempre que você der entrada, você vai fazer a conversão. Cada caixinha que vem na nota fiscal, eu não sei como é que vem na nota fiscal, se vem por unidade ou por caixa, vai dar entrada em 6, por exemplo. Então, seu estoque vai ser sempre unitário. E, quando você vender a caixa, vai dar baixo em 6. Não, beleza, Então, isso aí está funcionando. Agora, é mais no visual. Quando eu chamo lá Coca-Cola, por exemplo, Coca-Cola, aí na consulta ali no PDV, ele vai me mostrar lá a unidade, né? Vai falar que tem 59 e alguma coisa. E vai não tem, mostrar não. lá embaixo que eu tenho na unidade 10 nunca vai caixas ser com 59. Não, na 59, mas aí porque você fez o contrário. Na minha concepção, eu vou falar, ó, não existe certo ou errado. Mas eu nunca ensinaria o cliente a trabalhar com um produto principal sendo caixa. Não, é unidade, é unidade. Então nunca vai acontecer da unidade estar quebrada. Nunca. Porque você não vende meia cerveja. Agora, meia caixa você vende. Então, o estoque, se for unitário, se lá no cadastro de produto principal tiver unidade e eu tiver uma conversão caixa, o que vai acontecer é o estoque da caixa ficar quebrado. Comprei 2 caixas, tenho 12 latinhas. Se eu vender uma latinha, eu vou ter 11 latinhas no estoque. Mas eu Desculpa, vou ter Lucas, é isso mesmo, é isso mesmo. A unidade fica certo lá, a caixa fica quebrada. Não tem jeito, mas eu realmente tenho 1,89 caixas, não é? Se eu tiver 11 latinhas, quanto que 11 eu fiz o teste aqui, eu coloquei 60 pack, né? Porque, desculpa, eu coloquei 10 pack e ainda 60 unidades lá, tá? Ele dá certinho. Sim. Só que em um lá ele vai me dar quebrado. Agora tu me confundiu aqui, eu não estou lembrando. Tá? Ele vai dar quebrado. Assim que você vender uma latinha... Não, mas o estoque é normal, eu não fiz venda ainda. Aí você me mostra. É porque normalmente, a matemática ele vai bater. Se eu tenho 6 em cada uma e tenho 60 no estoque, ele vai me dar ali o estoque de 10. Mas, se você quiser me mostrar, aí pode ser... Aquilo ali, pessoal, é uma matemática. Eu divido uma coisa pela outra. Dá um azar ali, tem alguma dízima acontecendo, aí pode ser que te apresenta errado. Mas a ideia de você ver o estoque ali da conversão é para fazer uma conta rápida ali para te mostrar. Eu só pego a quantidade de estoque e divido pelo fator de conversão. É a operadora que fica me enchendo o saco aqui com esse negócio aí, tá? Mas ele pega esse banco de dados e entra no estoque normal. Sim, pega esse banco de dados, põe no seu laboratório, me chama segunda-feira para a gente ver junto. De repente, é uma matemática que eu estou fazendo mal feita ali, uma variável que eu não estou zerando, e por isso está dando uma dízima maior. Acredito que seja isso, pode ser visual. A operação ela ocorre normal, tá? Sim, depois você me mostra lá para a gente ver. Tá. Em relação ao tempo aí do XML, aí tu falou 8, 6 meses aí, ou depois pegar o estoque e jogar lá no Drive. Quando tu pensar nesse tempo aí, tu tem que pensar aí no mínimo aí 5 anos, tá? E mais uns 2, 3 meses aí pro cara dar um jeito nisso aí. Ouve com carinho, ouve com carinho que eu vou falar. Nós não estamos criando um backup de XML para vocês. Não é esse o nosso objetivo aqui no primeiro momento. O nosso objetivo aqui é criar uma plataforma de comunicação com o computador, de envio de dados para o computador fechar o mês do cliente, enviar os documentos para o cliente de volta. Não é um backup obrigatório dos últimos 5 anos que nós estamos criando aqui. Entendi, não é esse, no primeiro momento, não é esse o objetivo. Eu sei dessa regra, que cada cliente é obrigado a armazenar os últimos 5 anos dos documentos. Eu entendo isso, eu sei que ela existe, mas não é. Se a gente for preocupar com isso, cara, eu vou ter que preocupar com muita coisa. O custo é muito alto. A nossa ideia ali de trazer um custo bem mais baixo, praticamente insignificante no faturamento mensal de vocês, é exatamente você ter a oportunidade de colocar para todo mundo. Eu não tenho que te cobrar 20 conto, 10 conto de cada cliente. O cara que tem 100 clientes vai me pagar R$1.000 por mês aqui. Eu estou querendo fazer a oportunidade do cara pagar 199. Mas para resolver o problema da comunicação entre a contabilidade, o cliente e vocês, para ajudar num monte de coisa, não só no armazenamento. A gente criou o Drive ali exatamente para você ter essa possibilidade nesse primeiro momento. Mas a gente só vai saber quanto vai custar para a gente de fato quando todo mundo começar a usar. E aí, depois que mais gente estiver usando, aí eu vou conseguir traçar uma média e eu vou saber quanto custa, e vou saber, não, dá para manter 199 desse jeito, e a gente consegue fazer para armazenar os 5 anos.
Porque eu não quero ficar, não, então vou te cobrar 299 para armazenar 5 anos. Porque custa mais ou menos para a gente aqui, acho que R$ 40 a cada 10 gigas, quando vai passando. Mais ou menos isso. É claro que a gente vai acabar, a gente está em busca de encontrar uma solução mais barata. Vocês podem ter certeza, o nosso objetivo é chegar no final, Ricardo, e ter lá uma forma de armazenar os últimos 5 anos de XML. E a gente vai conseguir fazer isso. Então, mas nesse primeiro momento, o nosso objetivo é fortalecer a parceria da revenda com o contador, essa comunicação, facilitar ela, para você sentar com o contador lá na hora que você for apresentar o sistema para ele te indicar o cliente, você mostrar essa plataforma para ele, falar que ela comunica com ele o tempo todo, porque o contador não quer saber dos últimos 5 anos. O contador quer saber do mês atual, de 3 meses para trás, daquele pega os SPEDs e tudo mais. Ele não quer saber da história. Isso aí é problema do cliente armazenar. Então, a gente vai fazer sim um jeito de armazenar, tenho certeza que a gente vai achar a solução para isso num custo baixo. O nosso objetivo com essa ferramenta não é ganhar dinheiro com ela, vamos falar assim, entre aspas. É claro que eu quero pagar minha despesa, pagar o programador, sobrar um troquinho no final do mês para compensar, mas o objetivo principal dela é fornecer para vocês uma ferramenta prática, ágil e com custo mais baixo. Esse é o principal. Mas aqui nós temos o objetivo, sim, de conseguir armazenar os 5 anos. Mas a gente só vai saber quanto custa e a possibilidade disso quando tivermos aí umas 50 revendas tampando XML para dentro ali, para a gente conseguir encontrar quanto que é uma média de XML por cliente, para eu saber, não, para eu ter 10 mil clientes, eu preciso ter tanto de HD, vai me custar tanto, e aí eu posso falar, não, aí em 5 anos custa tanto. E aí eu vou ter uma ideia de quanto custa para procurar um fornecedor que fala, olha, eu preciso de um computador aqui que armazene aqui 10 tera. E aí, a gente saber o custo disso, porque de repente eu posso consumir esse custo para mim, falar, vai me custar mais R$ 20 aqui por revenda, eu vou comprar e pronto, acabou. Agora, de repente, não, vai me custar mais 150 por revenda, aí já complicou. Então, a gente, com certeza, quanto mais gente estiver usando, mais espalhado tiver, mais a média, a gente vai estar mais fiel. E aí, não tem problema o cliente do José ter lá 50 mil XMLs por mês, se tem outro que tem só 100. E aí, na média, vai diminuir, vai diluir mais, vai custar menos, e aí a gente vai, com certeza, conseguir com mais facilidade ter esse tipo de solução para vocês. É a nossa ideia, tá? O nosso sonho é oferecer para vocês, nesse mesmo custo, os 5 anos. Mas a gente só vai saber disso com o tempo. Perfeito, então. Então, nesse primeiro momento é só para transmitir do cliente para o contador, correto? A nossa ideia é você ter ali um painel em que você tenha lá os últimos 6 meses para você consultar e tudo mais, e que o contador consiga acessar a ferramenta. Obrigado. Que o cliente consiga acessar a ferramenta. Espetáculo, moleque. Então, conseguir lá consultar, mandar os documentos para o cliente, é muito mais que só o XML e tal, Ricardo. Não sei se você sacou ali, mas o contador manda os documentos para o cliente pagar pela plataforma, ele é avisado se o cliente não baixar, furo de numeração, um monte de coisa legal. Quero que vocês vejam uns vídeos ali, ficou muito legal, muito diferente do que eu tenho visto no mercado, a nossa ferramenta. E ela vai evoluir para melhorar. Maravilha. Não é só isso aí. Mas eu quero que vocês tenham na mente que nesse primeiro momento não é um backup. Perfeito. Não é um backup. Entendeu? É uma Tranquilo. plataforma. Show? Obrigado. Ali, um abraço. Tiago Tonelli. Bom dia a todos aí, estão me vendo? Bom dia. Beleza, estamos ouvindo. Eu ia fazer uma pergunta só, mas aí, de acordo com as perguntas dos nossos amigos aí, foi me chegando uma dúvida aqui, referente às NFC pendentes, né? A gente tem uma solução aqui no outro software que ele faz? Ele envia uma mensagem programada para um WhatsApp a gente fala do fiscal interno da empresa, listando essas pendências, né, para ficar sempre notificando, né, aí até, conforme o pessoal foi falando aqui, eu abri a parte de agendamento de envio de relatório, né, pensando em poder criar ali um relatório onde eles listassem os documentos pendentes e enviar para o WhatsApp que já existe, né, como o WhatsApp, né, existe, então eu pensei nesse sentido, só que eu estou testando aqui, como a gente não coloca nenhuma opção ali de envio, porque não tem opção, né, só se eu selecionar envio de XML do dia anterior, que é o que habilita, ele não está enviando, mas seria uma boa alternativa, já tem a ferramenta de manutenção de agendamento, né, era só adaptar ela para que fosse enviado. Na verdade, Thiago, você consegue sim fazer exatamente isso que você está falando, você não precisa marcar ali para enviar. É que eu habilitei, não sei se faltou alguma coisa que eu habilitei, não enviou no horário, entendeu? Depois eu vou testar, qualquer coisa eu mando no... Calma, o sistema não vai ficar de minuto em minuto olhando se tem para enviar para você. O que ele faz? Quando entra no sistema, ele verifica se está no horário de enviar e envia. Entra e sai do sistema, não fico toda hora fazendo. Entendi. A gente fez uma outra ferramenta, que chama CRM Up, dentro das telas personalizadas, em que toda hora que você entra e sai do sistema, ele faz esse comando SQL para você, e é possível, ele avisa também que tem isso. Então, não precisa, e tem como você enviar pelo WhatsApp. Eu fiz nesse primeiro momento essa ferramenta sem a intenção de disparo automático. Inclusive, pessoal, saiu umas notícias aí, a gente está até preocupado com essas notícias, vamos descobrir o que vai acontecer de fato,
o WhatsApp, até a API oficial, vai começar a cobrar todas as mensagens. Então, vai ser até a API oficial vai ficar inviável para esse tipo de coisa que a gente faz. Então, em disparar mensagens automáticas pelo WhatsApp, a ferramenta no manual dela já fala que é proibido. Já fala que não é uma ferramenta tangível para fazer. Eu não aconselho vocês ficarem achando que mandar pelo WhatsApp é a melhor alternativa, porque isso em breve vai acabar. O caminho do WhatsApp é acabar de disparar de mensagem, que vai bloquear muito rápido o telefone de cada um. Por mais que a gente faça várias ferramentas ali dentro para evitar isso, vai chegar um momento que não vai nem conseguir mais mandar para um usuário que não esteja cadastrado no celular e tudo mais. Mas isso é coisa para outra seara. Hoje, no envio de e-mails, em algum momento alguém vai entrar no sistema e ele vai disparar. Em algum momento. Tem jeito, olha o que tem jeito de fazer. Tem jeito de você fazer o seu aplicativo do celular, por exemplo, o Mobile Up, fazer um relatório no retaguarda que varre ali se tem alguma coisa que você queira que seja avisado e te devolva um PDF na tela do celular com todas as informações. Então, para resolver esse tipo de problema, a gente tem várias alternativas. Podem não ser as melhores, mas a gente tem várias alternativas para te ajudar aí a evitar de acontecer. Várias mesmo. O cara pega o celular, aperta o botãozinho da verificar pendências, clica lá e lista para ele um relatório com todas as possibilidades. Tem muito a melhorar? Pô, tem muito a melhorar. Só que, por exemplo, igual essa questão do agendamento, eu posso sim criar uma ferramenta para de meia hora fazer essa função por trás. A gente pode descobrir, sim, uma alternativa para isso, para mandar um WhatsApp, igual já é ali no agendamento, já manda o WhatsApp, e você dentro do WhatsApp pode mandar o PDF do relatório que você quer que lista para você ali quais são as notas pendentes, qual PDB que cai, etc. O WhatsApp eu disse pela questão de praticidade, mas pode ser e-mail também, eu acho muito válido, né? Até testei aqui. Ali tá muito fácil. Eu recebi a mensagem, viu? Saí, entrei no sistema, ele enviou, tá? Só sim. Reforçando aí. Mas o e-mail para mim também, acho que é uma opção válida. É mais, a gente sabe da responsabilidade do cliente, mas quanto mais formas de facilitar a vida dele, seria muito interessante, tá? Outro detalhezinho que é costume de outro sistema, que a gente acaba percebendo, e eu não sabia, né? Você falou aí, eu acabei descobrindo isso pela sua informação. Aquelas informações de sim e não é o ESC e o Enter, né? Não e sim. A gente todos os sistemas que a gente trabalhou era tudo, o atalho do sim é o S e o atalho do não é o N. Então eu apanhei bastante ali, mas bom saber disso. Sim, mas nada impede da gente fazer também, entendeu? Então, assim... porque para a maioria dos usuários, o S e o N é muito mais difícil de encontrar, porque o S e o Enter estão nas duas extremidades que, sem olhar para o teclado, eu consigo clicar. Mas é mania, né? É mania de outros sistemas. Mas certamente. Se você me mandar uma mensagem segunda-feira, eu vou anotar e vou colocar também o S e o N para vocês. Beleza, maravilha. E aí, a dúvida mesmo é sobre... Eu percebi que no grupo no YouTube, lá agora tem membros. Eu não sei se é novo, se é velho, e eu fiquei curioso saber o que é aquela situação de membros. Não, na verdade, cara, a gente tentou criar ali uma comunidade para o curso do Jorge. E a gente não conseguiu achar um jeito de limitar os vídeos para a comunidade sem custo. Aí tem que pagar, e a gente desistiu daquilo. Então, como o nosso YouTube está crescendo a visualização, a gente está tendo muita visualização, o YouTube está oferecendo para a gente esse monte de coisa. Publicidade, um monte de coisa que você consegue colocar ali nos vídeos. Então, uma das possibilidades foi que liberou a comunidade. Só que a comunidade, na verdade, a gente pode depois usar a comunidade para uma outra estratégia, mas não tem nada sem custo, tem que pagar, mesmo que for R$1. Então não é uma coisa que eu acho que faz sentido para a gente nesse momento. Entendi, não. Então beleza. Eu achei que tinha alguma coisa fechada aí, mas obrigado. Não tem. Nós não seguramos informação nenhuma, fica tranquilo. Samuel. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo bem? Tá, show de bola. Pronto. Ô Lucas, na verdade, eu vinha só para tirar uma dúvida com a questão do aplicativo mobile, mas eu só vou reforçar na questão ali da NFC em contingência, né? Que a gente não, na verdade, a gente não sabia que quando tinha contingência ou algum erro por algum motivo, não imprimia. Mas aí já tem essa meio que uma solução que não é o correto, mas pode imprimir ali um documento similar, porque assim, a gente sempre usou o código OP em cliente de restaurante, de food, né? E agora a gente está partindo para um ramo de mercearia, mercadinhos, e a gente está meio que fechando com um cliente grande na cidade, que ele tem, ao todo, são 8 computadores, 4 PDV e os computadores do retaguarda. Então, assim, ele está saindo de um sistema que está dando muita dor de cabeça, e a gente está corrigindo, assim, os produtos dele, vamos dizer, e nesse primeiro momento eu fiquei meio preocupado nessa questão das contingências. Mas aí a ideia é eliminar, certo? Então, o que acontece? Esse aí, eu já vi que vocês já estão conversando bastante sobre isso, e eu tenho certeza que vai vir uma solução que vai atender bem, tá certo, essa situação. Eu acho que a primeira solução para esse cliente seu que você tem que colocar é o e-mail. É a primeira solução. O e-mail.
Um supermercado que tem problemas, um supermercado que tem problemas com tributação. Solução, Mendes. Mendes. A solução não é imprimir um cupom fiscal sem transmitir. Isso é um remédio, cara. Isso é já dor de barriga, já tá ali, já tá passando mal já. Você tem que evitar de pegar dor de barriga. Que aí é a solução que o Mendes vai te e não só isso, cara. Eu vou voltar nesse assunto do Mendes, porque para mim, nós precisamos tirar. Deixa eu até voltar, deixa eu olhar no olho de vocês aqui. Nós precisamos entender que nós não podemos assumir uma responsabilidade com o cliente de acertar a tributação dele. Nós não somos os responsáveis técnicos para isso. Se você, como técnico, se o Samuel chegar e falar assim, não, eu vou resolver esse problema de tributação. Se der errado, cara, é você que vai pagar a conta. Quem é o responsável técnico por isso? É uma contabilidade, é um contador. Ele é o responsável técnico. Agora, a gente pode, sim, terceirizar essa responsabilidade para uma empresa, que é o caso da Imendes. A Imendes, quando vocês vão lá e fazem a parceria com eles assinam um contrato direto com o cliente de vocês. E esse contrato lá, eles assumem essa responsabilidade. Se errar, tem uma empresa por trás para ser processada, para ser cobrada. Então, tira esse problema do colo de vocês sempre que vocês puderem, tira do colo de vocês. A Imendes, para comprar uma única licença, eu acho que está 440, o pessoal que está acostumado a comprar e pode me corrigir, tem muito tempo que eu não converso com a parte comercial com eles. Então, 440 por ano, se você dividir por 12, vai dar aí R$40 por mês, vamos pensar assim. Se você comprar 10 licenças, já vai quase para metade o preço, já fica 20 conto por mês. Então, reflita sobre isso. O que é para um supermercado R$440 se você não quiser ganhar dinheiro nenhum? Eu venderia para uns 2 mil. Mas vamos por ano, né? Botaria ali mais R$100 por mês, mais R$150 por mês na mensalidade dele para ter essa ferramenta. Tem software house que cobra para usar a integração. Aí você cobra a licença mais a integração. O nosso a gente não cobra nada. O que você cobrar do seu cliente lá, você vai negociar com a Imendes o valor da licença e vai cobrar o preço que você quiser para o seu cliente e vai colocar no bolso. Eu acho que você deve cobrar para prestar o serviço para ele. Então, se você consegue trazer uma empresa para você terceirizar esse problema, para você diminuir um pouco do seu problema e resolver melhor o problema do cliente, eu sei que a Imendes não é perfeita. Toda hora que eu vejo alguém reclamando comigo que a tributação não está vindo legal, aí tem que reclamar no suporte, eles corrigem lá. Mas se 90% dos produtos estiverem errados, e você corrigir com a Imendes, 10% de tudo é muito melhor do que 50% de nada. Então, é umas coisas que você precisa de começar a trazer para o colo de vocês aí, entender a problemática, é um problema grave, tá? Em breve aí, ó, nós estamos na virada do ano, para reforma tributária entrar pesado mesmo. Então, sim, vai ser mais importante ainda a integração com a Imendes, principalmente no supermercado, qualquer erro de tributação acarreta um aumento muito grande, ou para mais ou para menos de imposto, porque o volume de venda é muito grande. Então, tenha isso em mente. Talvez na hora que você for negociar com um cliente desse aí, você já, na hora que estiver conversando com ele, você já está na sua mente calculando o valor a mais da implantação que você tem que cobrar dele para incluir um tributador automático. Show? Ótimo. Sim, show. Outra dúvida referente ao Mobile Up é que um cliente questionou, na verdade, que ele está usando para vendas externas, né? E aí, esse é um cliente que gosta de trabalhar certinho, ele cadastra tudo certo ali, a questão dos funcionários, clientes, vendedores, né, em si. E, assim, no começo, ele questionou se não poderia ocultar os ícones ali do Mobile Up na versão vendedor. Aí, a gente conseguiu contornar, tal, deixou os ícones, ele parou mais de pegar no pé. Mas, por exemplo, na questão do vendedor em si, qualquer um tem acesso a ir no ícone vendedor, consegue ver as informações de vendedor, CPF, endereço. Então, assim, tem a questão, ele até relatou a questão do LGPD, né, que é a questão da segurança, né, das informações. Se no primeiro momento não puder ocultar aquele ícone, se pelo menos mascarar com os asterísticos as informações do vendedor, por exemplo. Porque, assim, eu acredito que realmente um vendedor não vai ter uma importância muito grande, tá vendo informação de outro vendedor, por exemplo. Um exemplo, né? Nesse primeiro momento. Vamos fazer um combinado, então. Você vai chegar amanhã, na segunda-feira, quando você começa a trabalhar, faz uma lista de todos os problemas que você está tendo com visualização. Se você olhar lá no cadastro do vendedor, tem várias opções de marcação. Visualizar isso, visualizar aquilo. A gente não foi se preocupando com essa preocupação que você teve aí. Essa foi a verdade. E aí, vamos fazer uma lista de tudo que está incomodando ali, que a gente vai sumir, e aí eu vou colocar as configurações para você. Você não é o primeiro que me fala não sobre esse caso do vendedor, mas sobre outros botõezinhos que ficam ali, natureza de operação. O cara não quer ver. Mas ela não está ali, é só para visualizar mesmo. A maioria dos cadastros ali é só para visualizar. Você não deixa alterar, né? nem tem como alterar. Mas se está incomodando ali os botõezinhos, vamos criar ali uma forma ou eu crio uma única configuração que não mostra nenhum botão, sei lá como é que será. Bom, faz essa listinha para mim na segunda-feira, eu vou botar na lista para sair na próxima versão do aplicativo. Fechado. Muito obrigado, beleza? Bom dia, pessoal. Ótimo. Bom final de semana a todos. Um abraço, valeu. Valeu. Fala, Fred. Ô, Lucas, 3 coisas rapidinho aqui. Voltando um pouquinho no que o Paulinho falou lá do PDV offline com relação às notas lá de correção,
Eu imagino até que ele falando ali, eu lembrei de uma situação aqui. A questão do envio, quando a gente configura para fazer o envio do XML mensal lá para o contador, quando marcar aquela opção, não tem como também desativar isso? Porque, por exemplo, eu tenho cliente que emite NFC no PDV e emite NFE e NFSE no servidor. Daí, no final do mês, vai lá dois e-mails para o contador, correto? Salvo engano, tem configuração do usuário para isso. Para não enviar. Exato. Tá. Porque daí evita de ir, por exemplo, vai o e-mail do PDV, com as informações que foi feito ali, depois vai outro lá para... Não só isso, não só essa situação aí do PDV offline, mas também ali na própria retaguarda, tem 2, 3 usuários entrando de uma vez e enviando a mesma informação. Tem configuração no usuário, tem 99% de certeza que tem isso aí. Mas eu beleza, confiro aqui e te passo o print. Não, eu dou uma olhada aqui também. Beleza. E com relação ao portal do contador, você falou que fica um servicinho rodando lá, pegando as informações, né? Isso aí, se a gente pôr num servidor que tiver lá um monte de base, também vai atender normal. Vai. Se você olhar o vídeo com carinho, você consegue cadastrar no mesmo serviço várias empresas. Tá. É um serviço só rodando, ele varre todas as empresas ao mesmo tempo. Beleza. E No canal, antes da live, estava lá os 4 vídeos. Veja lá que você vai gostar. Ele apita aqui para mim, depois eu vou dar uma olhada lá. Outra coisa, com relação a emendas. Até um tempo atrás eu conversei contigo, pedi umas dicas com um cliente grande aqui que eu acabou dando certo, e a gente está começando a fazer a migração dele. E fazer a migração, sempre vem ali, com planilha ainda, vem aquele monte de coisa bagunçada. Ontem eu até conversei com o pessoal do suporte, no seguinte sentido, eu preciso me preocupar com a tributação, ou como eu vou pôr o iMendes para ele lá, na hora que a gente rodar ali, ele vai, porque eu nunca usei o iMendes, tá? Então, na hora que eu rodar o iMendes ali, ele vai corrigir para mim tudo. Então, vamos lá, então. Qual que é o negócio do cliente? É açougue. É um açougue que é igual um supermercado ou só tem carne? Não, tem mais coisa. Tem mercearia, tem... Por que eu estou te falando isso? Porque o eMendes vai achar em massa para você os que tem código de barras. Entendi. Agora, carne, por exemplo, que entre aspas, não tem código de barras, você vai precisar de consultar manual. Mas o que vai acontecer? Você fez a consulta, depois você vai ver todos os produtos que não foram encontrados pela eMendes, aí você vai clicando na listinha, clica na lupinha, pesquisa e vincula. Pesquisa e vincula, pesquisa e vincula. Uma única vez que você vai fazer isso com esse cliente seu. Entendi. Então, você não precisa se preocupar, mas você vai ter que ter esse trabalho de os produtos que não tiverem código de barras, de você pesquisar pela descrição e ir encontrando. Vai te dar um trabalhinho? Vamos supor que ele tem lá 1000 itens. Aí 500 tem código de barras. Os outros 500 você vai ter que fazer a busca um a um. Vai te dar um trabalhinho? Vai te dar umas 2 horinhas de trabalho ali, mas você consegue fazer. Eu ganho tempo agora, né? Porque eu posso ganhar um tempinho na importação aqui, fazendo mais nas coxas, digamos assim. Sim, com certeza. Tá, legal. Mas o que você vai observar se eu for usar eMendes, eu preciso me preocupar se o meu cadastro de produto não tiver código de barras. Se tiver código de barras, é uma preocupação a menos que você vai ter. 95% dos produtos ele encontra. Se for realmente código de barras reais, se não for aquele código de barras chinês, quando é da China é mais difícil. Os códigos de barra doido que vem lá é mais difícil. Mas se for um código de barras brasileiro, encontra praticamente tudo. Entendi. Então tá ok. Legal, obrigado. Valeu, um abraço. Paulinho do Drone. Opa, Lucas, aproveitando a eMendes aí, quando a gente faz a consulta do eMendes, por exemplo, meus clientes, você sabe que é a chinesaiada lá, né? Então, tem vários tipos de código. Tem os códigos da China, também tem os códigos que são aqui do Brasil, mas não são os códigos válidos. O eMendes vai tratar isso aí como agora? Ele desabilita? Não, porque se ele buscar, está buscando errado lá no Sul, por exemplo. Pegava os códigos lá e lia tudo errado. Então, a gente fez uma configuração para vocês lá, né? O Pablo, não sei se o Pablo te passou, mas eu fiz uma melhoria para vocês ali, que lá na aba da eMendes tem como você configurar os prefixos do código de barras que eu quero que ignora. Então, se você colocar lá os códigos que vem no comecinho, que eu não quero que consulte, ele não vai consultar. Exatamente para não acontecer esse problema de buscar uma vassoura no lugar de uma bateria. Entendi. Então, a gente vai lá pedir o prefixo. Cobra o Pablo. Na aba da eMendes, lá no cadastro da empresa, tem uma gridzinha para incluir todos os prefixos de código de barras que eu quero que ignora o comecinho. Eu quero que começar com 6, 7, 8, eu não quero. Mas se começar com 7, 8, aí você vai tirando ali da lista os que você não quer, e aí vai dar certo. Show. Essa é a minha próxima pergunta. Show do milhão. Minha próxima pergunta aqui é para o Diego, que ele tinha, na outra live lá, eu ouvi falando que na manifestação de destinatário, que é o padrão, manifestar, dar ciência, depois fazer o download, tinha gente que você clicar em download, ele já manifestar sozinho. Eu não consegui fazer isso aqui, Lucas. Como é que é? É configuração ou automático?
Não, é automático. No botão de download tem uma setinha do lado. Ah, tá. Se você clicar nela, embaixo vem essa opção para você clicar lá fazer todo esse processo. Entendi. Então, show de Show? bola. Show de bola. Mais uma perguntinha aí. Aí, só aproveitando que o embalo, a gente tá no embalo aí, vamos lá. Eu vou ter uma feira agora em agosto, que é o mês que vem, né? E o mobile nosso, Lucas, funcionou muito bem na parte da feira, tá? Só faltou uma coisa que a gente também está se matando aqui para tentar resolver. Aí vou passar aqui para depois a gente conversa melhor, aí você vai pensando aí. Que é assim, ó. Eu tenho pedido, começou a feira hoje, então o estoque do stand está perfeito, certo? Show de bola. Aí eu comecei a vender, vai acabando os produtos. Só que é o seguinte, eu estou lá com 15 vendedores vendendo. E eu só vou ter essa opção de travar o estoque e o reservado quando eu vou fazer o envio. Aí já passou atrás de mim 2, 3 vendedores com o mesmo vendendo o mesmo produto, que já acabou. Aí, quando eu vou fazer o envio, eu vou ter que ficar olhando, não tem isso, eu vou lá e tiro. Eu estava pensando assim, se a gente podia fazer o envio no começo e o sistema aí matando ali. O que você acha? Mas não, para mim, o vendedor que sabe que pode ter outra pessoa roubando, ele tem que fazer o pedido rapidinho e já enviar. Não, Porque aí a gente no stand não é. Então, Não é assim. mas como é que a gente vai fazer? Eu vou ficar enviando o item um a um? Não faz sentido isso, Paulo. Eu acredito. Esse problema que você tem, ele não tem solução que vai resolver 100%. Eu posso ter uma solução que vai ajudar. Agora nós estamos fazendo várias, né? Uma delas é bloquear o pedido de chegar. Na minha concepção, não tem, se um vendedor tem 2 produtos, tem um produto no estoque e tem 2 clientes fazendo o pedido. Aí um vendedor foi mais rápido, enviou, o primeiro ganhou. O segundo fica sem. Não, isso já está. Aí já está. O problema é que eu tenho 3, 4 pessoas fazendo pedido e eu não vou saber qual foi que enviou. Então, esses 3 ou 4 depois, eles vão estar barrando. Como assim? Mas como assim não sabe quem enviou? O sistema só vai receber o primeiro. A partir bateu o primeiro, entrou, reservou o estoque. O segundo que entrar, não vai nem aceitar. O sistema já vai dar erro. Falar, ó, e tal produto já não tem estoque. Então, assim, vamos deixar assim. Depois eu te chamo. Vamos sentar para conversar, para eu entender melhor o seu processo, para a gente descobrir qual que está sendo o real problema. Eu não consigo encontrar, sempre que a gente está falando de aplicativo, eu não consigo encontrar uma real solução para a questão do estoque em tempo real. Ela não tem uma solução definitiva, porque sempre vai ter alguém fazendo um pedido junto com o outro. Porque quando a gente está na mesma rede é mais fácil. Estou ali na mesma rede, eu consigo... E mesmo até no PDV nosso ali não ia acontecer isso. Se eu tivesse 2 telas abertas fazendo o pedido, ele não ia bloquear, porque eu estou o pedido digitando ainda. Só quando eu salvasse o pedido que ele ia reservar. Então, até no PDV, a gente tem dificuldade de ir lá no final, antes do salvar lá, eu estar reservando o pedido, o produto. Assim, já funciona um pouquinho diferente. Mas no aplicativo, mais difícil ainda, está offline, desligado. Assim, eu entendo ali, é por isso que a gente fez aquela configuração lá de receber o pedido bloqueado, porque a gente sabe que o problema maior é se tivesse vendido os 2, né? Se os 2 conseguirem vender, aí é um problema maior. No caso da feira, o seu problema depois. Mas no caso da feira, eu acho que vai ser solução, porque nós estamos na mesma rede local, entendeu? Também tem uma solução. Beleza, acho que você fala. Beleza. Obrigado. Valeu, um abraço. Fala, Daniel. Ó, Renatinho vai ser o último, hein? Então, vamos ficar até 1h da tarde. Daniel. Tá mudo, hein? Se estiver falando, tá mudo. Voltou? Ouvindo? Voltou, Alô? voltou. Bom Agora dia. bem. Tá, beleza. Bom dia. Em relação ao PDV Off também, Lucas, ontem eu estava configurando um cliente, eu acho que daqui a pouco seria interessante lá no cadastro do PDV lá, do Off, tem a série fiscal lá, modelo e série fiscal, né? Ter a opção de botar 2 séries, porque como hoje é obrigatória a emissão de nota fiscal, a DANF, para CNPJ, a gente poder enviar esses 2 modelos de série lá para o PDV Off. Uhum. Faz sentido. Na verdade, o que acontece hoje, né? Tem uma natureza de operação automática, não sei se você já viu isso lá. Isso, exatamente por isso, mas daí eu não sabia que série colocar, eu acabei criando uma natureza de operação PDV Off e coloquei uma série lá dentro que desceu para o PDV Off, eu estou usando, mas o problema é se eu tiver 10 PDV, eu não posso criar 10 naturezas de operação, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu vou pensar numa alternativa aqui. De repente, cara, o que a gente pode pensar em fazer? Não sei se essa é a melhor alternativa, mas eu acho que talvez usar a mesma série que descer para o NFC, também usar para a NFE. E aí você cria a série 5, vai para as 2, série 6 vai para as 2, série 7 vai para as 2. Eu não sei se não está pegando essa série dali e jogando para outra nota. Eu acho que tá, não tá? Ou não?
Eu não fiz o teste. Como eu não achei opção, eu fiquei pensando e disse, eu vou fazer isso agora, né? Mas, Tá, sinceramente, eu não olhei o que foi. Mas o problema, Faz tem que sentido. pensar se já existia aquela série e uma diferente para o PDV. Por exemplo, eu botei a série 2 na nota fiscal consumidor, mas já estamos usando a 2 por algum Então, mas motivo. aí, então, entendo. Eu estou pensando numa solução rápida, tá? Eu não estou pensando. É. Porque Sim, ali, sim. aí na minha cabeça você tinha que usar a série 10. Entendeu? Que é rápido, sim, solução rápida. Põe série 10, que aí não tem nem na nota nem no cupom. E aí resolve o problema. Perfeito. Mas eu vou Sim. olhar aqui, me chama segunda-feira para eu anotar isso. Ah, perfeito. Combinado. Valeu. Beleza? Eu vou anotar e vou colocar ali também para quando for modelo 55 ter outra série. Fala, José. Então, Lucas, era isso que eu ia dizer com relação a isso aí, era ter a série por tipo de documento, né? Sim, Nesse aí caso aí vou anotar ali, documento. vou anotar para a gente estudar a melhor. Eu pensei rápido que já deveria funcionar dessa forma, né? Pegar a série, independente da. Se não está pegando, tem que estudar ali para achar. Se a gente for ter que fazer alguma melhoria, certamente vai colocar uma outra série ali para o modelo 55 também. Tranquilo. Mas a minha questão era sobre a emendas novamente, tá, Lucas? Eu não sei se vocês sabem, se o Open trabalha desse jeito, tá? Um dos parâmetros que você manda para emendas na consulta, você pode mandar, digamos, a curva A do produto, certo? Porque o que é que ocorre? Quando o produto a emendas não encontra, ela tem até 3 meses para resolver o problema, certo? E ela dá prioridade para os produtos que tiver marcado com curva A. Então, digamos, quando você mandar lá para ele, se você mandar essa informação, eles vão furar a fila e vão dar mais agilidade nessa situação aí. Só uma informação. E você tem que olhar no fonte lá como é que tá sendo essa informação aí para ver o que a gente está enviando lá para ele. Só olhando lá no fonte para ver. Tranquilo. Era só essa dica. Beleza. Depois eu vou olhar, não. Me manda um WhatsApp segunda-feira para eu lembrar de olhar isso e se não tiver, eu colocar. Né? Tranquilo. Beleza. Fala, Liab. Boa tarde. Bom dia. Né? Minhas é só algumas perguntinhas. Sobre a questão do aplicativo do motoboy, como é que tá? Deu uma paradinha, ele tá esperando o app. O app é chamado o instalável, não a aplicação, entendeu? Eu não entendi. Pergunta de novo, acho que agarrou a ligação aqui. O aplicativo mobile para o motoqueiro. Então, cara, a gente está com problema para subir ele para a nuvem lá, mas se você abrir ele pelo navegador, ele vai funcionar, né? Um aplicativo que não está com o Play Store por algum motivo, a gente tentou subir ele, não deu certo, a gente deu uma parada para tentar, mas eu vou reativar essa situação. Me lembra segunda-feira para eu ver por que não está online, e aí, ó, se for o caso, a gente reinicia ali o trabalho para recolocar ele. Na verdade, como a gente achou que ia ser uma ferramenta que o pessoal ia ficar louco de felicidade de ter e não teve aceitação de vocês, então por isso que ficou abandonado essa possibilidade. É porque hoje ele está como fosse um PWA, né? Sim. Uma aplicação. Aí, o aplicativo ficou pronto, ele funciona, só que a Play Store está com dificuldade. Se você quiser que eu te envie o APK, por exemplo, aí, se a gente puder trabalhar com o APK, tem algum problema, não? Não, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte para você, eu vou te enviar o APK. Pra você instalar no celular do cara. Aí a gente tenta... para eu poder começar a fazer o problema é a Play Store. Eu tenho o APK aqui, vou te enviar. Outra coisa, sobre a questão de... existe um cliente meu com a demanda, porque quando for fazer a conta com o pessoal da Mercado Pago, para os Pix online vindo do pagamento do Aquipad, eles perceberam que está um pouquinho a mais. Entendeu? O volume. Sim. Aí, inclusive, um cliente meu desativou, ele está enviando a chave manual para, mesmo correndo risco, ele fica com o caixa olhando ali se aquela transação receber ou não. Aí, como, por exemplo, um gerador de chave, seria possível ou tu não pensa nessa parte? Sem a segurança do... Você vai ter que me chamar, para me explicar o que é isso, porque de fato ele gera a chave, mas ele não se responsável pelo recebimento. Você fala uma chave fixa? Ele é só um Pix dinâmico. Não. Ele não, a gente se isenta. Ele é fixo, né? Ele é fixo, né? Ele é fixo ou dinâmico porque ele vai pegar o valor daquele momento. Ele cria uma chavezinha ali no próprio site. A gente não tem responsabilidade sobre a questão de
É contemplação do Exato. pagamento. Isso não faz o menor sentido no site, porque vai vir um pedido sem a gente saber se pagou, o cara tem que ficar entrando na conta. Assim, eu não vejo sentido nisso. Eu quero que você me ligue segunda-feira, pra gente conversar sobre isso, pra gente Você não vê entender. Isso eu não sentido, vou o fazer. problema é o cliente, tá entendendo? Então, deixa eu explicar. Isso a gente não vai fazer. Por que a gente não vai fazer? Porque eu não sei se o cara pagou ou não pagou. Como é que eu vou liberar o pedido? Vai ficar em aberto no sistema, um pedido que foi recebido pelo pedido. Isso sem chance. Criar um QR Code ali com valor para o cara pagar e eu não consigo ter retorno dele. Agora, nós precisamos achar uma alternativa, porque se o seu cliente for fazer conta, por exemplo, de 50 centavos num Pix na nuvem, cara, é melhor não fazer a integração, é melhor pegar e põe lá para mandar a maquininha para ele e ele fazer. Ou então a gente achar outras alternativas. Se o mercado paga para ele... Eu acredito que, assim, quando o CMV de lanche ele é um pouco menor, por exemplo, quando você fala 50 centavos em um pastel que o cara vende a 12, aí, querendo ou não, impacta no CMV dele, entendeu? Então, mas na minha cabeça, Liab, se impacta no CMV a ponto de não poder pagar esse Pix, aumenta o preço do produto. Fala, para pagar no Pix tem que ser um pouquinho a mais. Aí tem a ferramenta lá no próprio Wikipedia, tem lá para você acrescentar o valor da taxa do pagamento. Então, se está impactando no CMV e o cliente quer pagar daquela forma, vai falar, vai te aumentar aqui mais R$1 pela utilização do Pix. Você consegue colocar isso dentro do Wikipedia para forçar o cliente a pagar a taxa. Eu também não acho justo só o empresário ficar tirando do bolso dele se custa para ele 12 para ter lá os 10% de lucro que ele quer ter, e os 50 centavos vai impactar, joga para o cliente. Isso, se quiser pagar no Pix aqui, é mais R$1. Tem como você fazer isso lá. Mas ouve o que eu vou te falar, nós temos que sentar para levantar o que a gente pode fazer aqui como software house para impactar positivamente na venda do seu cliente. Então, me liga na segunda-feira, me passa qual que é o problema real, não fala assim, um pastel, não. Porque isso aí a gente pode falar assim, obriga o cara a comprar mais. Então, no mínimo R$50 de compra. Tem configuração também no Wikipedia para obrigar o cara a comprar mais, porque eu acho que é por isso que tem aquelas configurações. Então, a gente tem ali um pedido mínimo. Exatamente, eu não vou pedir uma bala na loja virtual e aceitar o pedido do cara pagar no Pix e mandar entregar. Não faz sentido. Faz sentido a gente aceitar isso na loja virtual. Pegar um motoboy para entregar uma bala na casa de alguém. Então, eu obrigo ali um pedido de, no mínimo, X valor, exatamente para não impactar desse jeito. Temos também como aumentar o valor baseado no tipo de documento. Então, se for cartão, aumenta 5%. Se for no Pix, aumenta 1%. Dá para fazer isso também, ou aumentar um valor fixo. Eu acho que é legal também para proteger o seu cliente e até para ele ficar tranquilo. Para mim, vou falar a verdade, igual o Mercado Pago está me cobrando 20%. Vai lá e aumenta 20% na tabela do produto. E mas ele não vai vender, cara. Aí o cara vai ter que ir lá na empresa lá e buscar. Se não vai ficar lucrativo para o seu cliente vender pelo delivery, não faz sentido ele ficar... Porque nesse caso que você me falou, uma vez que ele errar, ele toma prejuízo do dia inteiro. Se o cara vendeu um pastel de R$12, o cara fez o Pix, mandou um comprovante para ele, ele ficou com preguiça de consultar na conta, e passou batido esses R$12, dividido por 50 centavos, vai dar 60 vendas. Então, por causa de um pedido de R$12, que ele vacilou na hora de conferir, ou confundiu com outro, ele perdeu 60 vendas que ele podia fazer bem feito. Então, eu entendo a mente desse empresário. Eu também já fui esse empresário que fazia essa conta errada, de não calcular no problema maior. Então, esse tipo de integração. Imagina só o seguinte, uma venda que você deixou de fazer porque você não conseguiu mandar a maquininha de cartão. Uma venda que você não conseguiu fazer porque naquele momento a maquininha tinha 4 motoboys com 4 maquininhas, saiu as 4 máquinas e eu não posso nem aceitar aquele pedido mais porque eu não tenho nem máquina para enviar. Eu não sei quanto tempo vai devolver. Uma vez que isso acontece, eu já tomo o prejuízo da semana ou do dia inteiro porque eu não quis fazer a integração automática. Eu sei que qualquer adquirente que você pegar, Cielo, Stone, Mercado Pago, todas elas, quando é online, o risco é muito maior, então a taxa é sempre mais alta, do que mandar a maquininha. Sempre é mais alta. Só que o fato de não precisar levar a maquininha facilita demais o negócio do cliente. Então, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria discutindo essas coisas com o seu cliente. A facilidade que ele tem em troca do pagar um pouquinho a mais. Ele vai pagar um pouquinho a mais, não tenho dúvida, mas a praticidade que ele tem de evitar de mandar uma máquina, do produto já está pago antes de sair, de não correr o risco do cara roubar o motoboy lá e tomar o lanche e não receber. Isso acontece na minha cidade aqui, a minha mulher policial, todo santo dia acontece. Alguém pede um lanche aqui, chega lá na casa do cara, o cara rouba o lanche do motoboy, não recebe dinheiro, não recebe o lanche, perdeu tudo. Se no site tá pago. Então são coisas que esse tipo de conversa, se você tiver com o seu cliente lá, eu acho que você vai talvez abrir um pouco mais as possibilidades. Vão ter os que não vão querer, tenho certeza, mas eu acho que você vai conseguir mostrar para ele mais possibilidades e menos problemas e mais soluções. Mas pode me chamar na segunda-feira, a gente pode tentar achar uma alternativa mais barata. Conversando, discutindo com a equipe, né?
eu vi trocar no assunto que a Cielo também está tentando entrar nesse mercado, isso é verdade? Você fala Do pagamento online. Não, Do a Pix. Cielo, a gente certamente vai fazer a integração com a Cielo, se a parceria continuar agregando valor, a gente vai sim fazer ali no site também, é uma segunda opção que a gente vai ter. Eu quero fazer ali pelo menos 2 opções, exatamente para você ter esse tipo de coisa, mas você vai ver que no final das contas, uma vai ser melhor que a outra em algum momento, de acordo com o valor do faturamento. Sim, no final das contas é muito insignificante. No ticket de R$50, é muito insignificante. Quando o cara fatura ali até 30, 40 mil reais, muda muito pouco. Agora, quando o cara é uma lanchonete maior, que fatura 100, 150, 200, aí certamente para a Cielo vai ser mais barato, porque o mercado pago ali é para o microempresário, né? Para o cliente pequenininho. A gente precisa pode sim colocar fazer. ele, eu já até falei para Miguel, mas também é muito corre muito grande, fazer ele híbrido, né? Quando ele especificar, por exemplo, que o ticket de venda é de 50, ele já puxa Cielo, e quando ele especificar que for menor que isso, ele já puxa Mercado Pago. Já faz essa... Se você me mandar uma mensagem segunda-feira, eu vou anotar sobre isso para a gente não esquecer quando for fazer. Entende? Eu prefiro que você me ligue, cara, porque eu já vou anotando, e aí a gente não perde essa dica maneira que você deu, por exemplo, aí. Certamente, se a gente não anotar aqui, ela vai passar batido. Vou criar 2 integrações ali e vai acabar tendo que usar tudo. Talvez eu vou ter que ligar o tipo de documento com a integração, vai ficar bem legal. Acho que vai funcionar bem. Beleza, eu vou ligar para RA essa semana. Talvez segunda-feira não, mas essa semana eu vou ligar para RA. Show, vamos anotar ali tudo, que faz todo sentido essas coisas que você pediu. E pronto. Outra coisa que é muito importante, sempre quando terminar essa reunião, a gente disponibiliza esse slide lá na... Já tá lá. Já para a tá. gente poder... Tá bem. Não, já tá lá. Pode olhar. Okay. Fala, Cirelli. Vamos lá, meu é rápido. Obrigado. É sobre lá o PDV não, vamos lá, sobre o mobile, né? Foi feito ali várias melhorias bacanas. Eu acho que todas as revendas que estão usando muito essa ferramenta do tipo de documento na hora de finalizar, né? Os produtos podendo separar ali por setor, por vendedor, né? Muito, muito bacana essas ferramentas. Agora, eu queria ver com todo mundo aí, se todo mundo está tendo esse problema também, questão de tabela de preço. Hoje, a nossa tabela de preço ela é por cliente, e o vendedor também pode selecionar várias tabelas de preço na hora de vender. Eu tenho atuado com bastante cliente de atacadista e trabalha com várias regiões. Então, o que eu tenho visto? Existe tabela de preço por vendedor. Então, o Lucas é o vendedor da região norte. Então, o Lucas, ele só pode trabalhar com aquela tabela de preço. Ele pode dar os descontos se ele quiser, mas também trabalhar com a tabela de preço. Isso aí é uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho atuado nesses tipos de clientes de atacadista, e eu vejo que eles trabalham dessa forma. Então, seria uma sugestão, eu não sei se algumas revendas estão trabalhando com atacadista, já estão deparando com isso. Tá? Deixa eu tentar te responder antes de passar para a próxima. Eu não sei se vai resolver o seu problema, mas hoje se a tabela... Lucas. Rapidinho. Pegando esse gancho de Renato aí, tem sistemas que ele tem 2 tipos de preço. Tem o preço atacado e o preço varejo. O nosso, para a gente fazer qualquer tipo de oferta, a gente tem que fazer 2 cadastros diferentes. Entendeu? Isso no que eu tentei fazer. Eu, inclusive, até pedi suporte. Porque para eu criar, por exemplo, o preço de atacado e a partir de tantas peças ser o preço de varejo, a partir de tantas peças ser o preço de atacado, não contemplando o volume, mas contemplando a individualidade do produto. Não, esse produto aqui, se eu comprar 3, aí tu tem que fazer o encarte. Tem que fazer 2 cadastros. Só que eu observei uma coisa aqui. Na verdade, no cadastro de produto tem essa função também. Tem, eu preciso, porque eu pedi até ajuda ao pessoal, porque a gente fica, quando faz as tabelas de preço, fica lá embaixo a tabela de preço. Só que a gente não encontra um local para colocar a quantidade, para ele ter o preço. Se você abrir no cadastro de produto do lado direito aí, tem código de barras, tem promoção. Aí você consegue colocar ali. De 1 até tanto é tanto, de 2 até tanto é tanto, de 3 até tanto, você consegue fazer por produto. Fizemos aí você pode ter uma porcentagem ou um valor fixo. Fizemos o teste. Funciona no PK também. A gente não conseguiu porque era por quantidade. Então, me chama na segunda-feira que eu te apresento aí. Me chama na segunda-feira que eu vou te apresentar a solução. Encarte deu certo. É a mesma coisa do encarte, só que está no produto. Só que ele tem que fazer toda uma logística interna para poder fazer. Ele não é no cadastro ali, naquela telinha. Entendeu? Está na tela do produto ali, vou te mostrar. Vou anotar aqui aí.
Pode anotar que Desculpa aí, segunda-feira eu te apresento a solução. Funciona Voltando assim, ali tá para... usando e funciona muito bem. Lá no cadastro do produto, na aba promoção. Você coloca a Funciona quantidade assim. e funciona perfeitamente. Sim, ali é bem tranquilo. É exatamente para fazer essa coisa Tá rápida que bom. tem ali dentro. Sireli, Beleza. respondendo a sua pergunta, existe uma estratégia ali dentro do vendedor só conseguir usar as tabelas de preço que estão vinculadas aos clientes vinculados ao vendedor. Então, se todos os seus clientes só têm determinada tabela, o seu vendedor só vai conseguir usar aquela tabela. Então, ou seja, só vai aparecer para o vendedor as tabelas que estão vinculadas ao cliente dele e as tabelas que estão sem exclusividade. Se todas as tabelas forem exclusivas, vou dar um exemplo. Se você fizer o seguinte, ó, pegar um único cliente, marca como exclusivo para aquele vendedor, ele não vai conseguir escolher outra tabela depois. Só vai ter aquela tabela para ele. Depois eu te mostro, mas foi feita lá para o nosso amigo, lá de Raposo. Foi feita lá para ele essa situação. Atende essa necessidade que você está, em teoria. Pode não ser a solução perfeita para o que você quer, mas ela quebra o galho. É essa aí que eu estou fazendo os clientes mudar para trabalhar dessa forma. Tá? Eu tenho feito exatamente isso. Só que eu estou com 2 clientes que têm uma particularidade. Na mesma região, tem mais de um vendedor, e os vendedores, eles brigam entre eles. Eles têm preço entre eles. Tá? Mas o mesmo vendedor atende o mesmo cliente? Atende o mesmo cliente. É porque é região. Então, assim, não dá para ir todo mês, aquele vendedor não consegue ir lá uma vez por mês. Precisa Então, ir lá 3 vezes por mês. se eu e você for vendedor, a gente for no cliente, cada um tem um preço diferente. Então, preço diferente. É a necessidade, é aquela necessidade. O cliente de longe é um produto que precisa. Então, se você está lá na região dele, está lá, visitou ele, está precisando do produto, sendo que o outro vendedor, ele só vai voltar daqui a um mês naquela região. Não, isso eu entendo. Eu consigo entender perfeitamente a situação do cara, de um outro vendedor atender. Mas quando for o Cirelli, ele vende por 10, quando for o Lucas, ele vende por 8. Sim. Eles permitem, porque assim, são vendedores, como é que fala? São vendedores PJs da empresa. A empresa fornece seu produto. Você está aqui meu produto, vocês vendem, tá aí, meu preço mínimo é esse aqui, a sua tabela vai ser essa, esse vai ser seu preço. Sim, eu até entendo. Essa situação que a gente está falando, vamos estudar ela assim, vamos achar uma estratégia para resolver seu problema. Mas, assim, eu considero que essa situação seria resolvida através daquele desconto como é que chama? Como é que chama o negócio de ficar subindo e descendo ali? É o saldo flex. Né? Um vendedor consegue dar um desconto maior porque ele vendeu um pouquinho mais caro para o outro, aí ele consegue vender mais barato ali. Agora, ter uma tabela de preço diferente seria assim, quase. Imagina se nós dois trabalhássemos na minha empresa, eu olho e pego seu celular no lado do outro, você vende por 8, eu vendo por 7. Qual que é o. Eu vejo assim, eu vejo mais como um problema do que como solução. Mas me chama na segunda-feira lá, vamos anotar isso aí e ver se a gente acha a solução. Agora sim, para finalizar, aquela sugestão, eu não lembro qual que foi a revenda que falou, das marcações ali do vendedor do mobile, fica aparecendo um monte de opções. Eu estou virando um sistema de um cliente, isso não está sendo empecilho, não, mas eu achei interessante. Dentro do cadastro do vendedor, lá no RP, tem exatamente a telinha com todos os campos. E ele ali marca qual que ele quer que vê. Eu achei legalzinho, entendeu? Então, assim, é uma sugestão, você colocar numa aba ali, quando se tratar de vendedor, ele vai marcar, ele vai poder ver cadastro de cliente, ele vai poder ver pedidos, ele vai poder fazer venda PDV. Então, você marca tudo ali. Eu achei interessante pra caramba. Tem umas que até tem, né? Tem umas ali que até já tem. Só que a gente tem que completar. Sim. Realmente, a gente não foi se importando, foi criando funções novas e talvez a gente... Até as antigas a gente achou que não tinha problema, mas eu vou colocar 5 primeiros me ligar segunda-feira para me passar. Vou anotar na lista ali e vou colocar para ser feito. Diego já está ouvindo. Ô, Diego, você já podia anotar isso aí de uma vez para já sair nessa próxima versão nossa, algo semelhante a isso. Talvez criar ali uma forma mais simples. A coisa que você fez para mim foi legal pra caramba, me ajudou, só que eu não atentei. É aquela questão de atualizar o código de barra junto ali com alterar o preço. O que aconteceu? O analfabeto, ele põe o celular, põe na mão do analfabeto, do mundo doido, só para poder pesquisar os produtos e atualizar os códigos de barra, né? Até para intuito da emendes. O analfabeto, ele clica na bosta do preço lá, e bipa no preço e fez cagada. Então. Entendeu? Sabe, então, assim,
Então, me chama segunda-feira para me lembrar disso, eu vou anotar para tratar ali alguma coisa, para não deixar o cara botar um número exorbitante ali no negócio. Ô, pessoal, eu tô vendo um monte de gente levantando a mão. Deixa eu só, antes de terminar com você, Renato, tô vendo um monte de gente levantando a mão. Não, eu não vou poder responder mais, eu só estou com um compromisso agora às 11 horas, e infelizmente eu não posso responder mais. Depois que terminar aqui, podem me mandar um áudio ali no meu telefone ali, eu respondo assim que eu conseguir, mas não dá para gente, senão a gente vai ficar, eu vou acabar me atrasando aqui para o compromisso, eu não posso me atrasar. Beleza? Tá, aí, Renato, você me chama segunda-feira e a gente troca uma ideia sobre isso aí, anota as coisas ali para ficar registrado e conseguir fazer. Beleza? Perfeito. Aí, Beleza, quem ficou ali sem ser respondido, pode me mandar um áudio ali me perguntando, eu vou me esforçar aqui durante o dia para ir respondendo vocês. Pessoal, muito obrigado por tudo. Quem for querer começar a trabalhar ali com o nosso portal do contador, quem me mandar mensagem até segunda-feira eu vou criar uma conta para cada um que quiser trabalhar com a ferramenta e vai ficar com 30 dias sem pagar. Então, vou dar como promoção, assim, dos primeiros que se esforçarem ali, vai usar durante 30 dias, pode colocar em todos os clientes, e aí depois, pelo próprio painel ali, se quiser continuar usando, faz a compra lá do pacotezinho e vai usando. Vai ter lá a promoção para usar o ano inteiro, 6 meses, aí vocês avaliam lá, quem quiser usa os 30 dias, curtiu, vou comprar só mais um mês, compra mais um mês, pode ir pagando mês a mês, ou pode pagar um pacote anual, vai ter um monte de desconto lá, e a gente vai pensar aqui se a gente faz um... Aquele valor que Oi? você mostrou lá é para todo mundo, né? Todos os clientes meus, no caso. Isso é para todos. Não é para pagar por cliente. É para pagar uma vez só. Você vai pagar um valor mensal para poder usar em todos os clientes. Valor fixo. Perfeito. Beleza? A ideia é que você consiga diluir isso nos seus clientes e consigam trabalhar ali dentro ali. Já embutindo esse valor para o cliente pagar, você já coloca um pouquinho a mais em cada cliente, ou então distribui para todo mundo, você consegue uma ferramenta legal, com preço insignificante no seu mês aí, sem atrapalhar. É só mesmo para cobrir nossos dados, nossos custos aqui mesmo. Perfeito. Show de bola, pessoal. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, obrigado pela audiência e até a próxima. Ok, bom final de semana para todos. Valeu, bom final de semana, galera. Até mais.